Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 171. Dentro da mansão. Yukinoshi Taruno empurrou lentamente a porta do quarto principal. E instantaneamente, um cenário extravagantemente luxuoso se desenrolou diante de seus olhos. Mas, o que realmente chamou a atenção de todos foi aquela cama enorme e ridiculamente larga no centro do quarto. Caminhando confiantemente até a cama, Aruno abriu um sorriso orgulhoso. Bem, impressionante, não é? Essa coisa caberia facilmente 10 pessoas sem problemas. Com isso todos se animaram. Buzujima Saeko e os outros se iluminaram de interesse. Os olhos dourados de Kuroka brilharam. Ela fez um sinal de positivo. Aruno, você arrasou. Nia, Arata por outro lado parecia um pouco sem palavras. Uma cama tão grande. O que exatamente ela estava planejando? Enquanto isso, Itsuya Miko olhou para o animado Kazumigaoka Utaha e os outros e não conseguiu evitar se sentir um pouco desanimado. Por causa da mãe, ela ainda ia para casa todas as noites para dormir. Mesmo quando ela queria passar um tempo com Arata e aprofundar um pouco o vínculo deles, ela mal tinha chance. Ela não podia continuar assim. Se isso continuasse, até Ana deixaria para trás. Ela tinha que fazer alguma coisa. No mínimo, ela precisava encontrar uma maneira de se mudar para a nova base da família. Mas a mãe dela, Itsuya Miko, mergulhou em pensamentos profundos, dividida entre escolhas. Então, de repente, ela levantou a cabeça e uma faísca brilhou em seus olhos. Se esse lugar fosse tão grande, talvez ela pudesse trazer a mãe dela para morar aqui também? Isso pode realmente funcionar. Virando-se para Arata, ela o encarou esperançosa. Mestre, tudo bem se eu trouxer minha mãe para morar aqui comigo? Arata piscou, um pouco surpreso com o pedido, mas então assentiu casualmente. Claro que pode. Oh sim. Miko cerrou os punhos em uma comemoração silenciosa, seu rosto se iluminando de alegria. Por aqui, ela seria capaz de ficar perto de Arata. Vou! Kazumigaoka Utaha de repente soltou um som provocador, seus olhos vermelhos brilhando enquanto olhava para Miko. Ora, eu não achei que você fosse esse tipo de garota, Miko. Miko congelou, completamente confusa. Utaha apenas estalou a língua e deu um sorriso maroto. Você está tentando dar uma de Takagi, né? Mãe e filha se pegam. Os olhos de Miko se arregalaram em choque. Ah, agora faz sentido. Saeko e os outros de repente entenderam também. Yuigahama Yui, que estava pensando em fazer o mesmo com sua mãe, desistiu imediatamente da ideia. Morar com a sua mãe e tentar se aproximar do mestre? Isso é muito estranho. Ana encarou Miko boquiaberta. Miko-chan, você é muito ousada. Não é bem assim. O rosto de Miko ficou vermelho enquanto ela agitava as mãos em pânico. Minha mãe está sozinha, eu não me sentiria bem ficando aqui sozinha enquanto ela está lá fora. Juro que não é o que você está pensando. Sério agora? Depois de ver o que aconteceu com Takagi Saya, Utaha e o resto ainda ficaram um pouco desconfiados. Mas no final, eles decidiram deixar para lá. Depois de um tempo, quando todos terminaram de olhar ao redor, Aruno bateu palmas 2 vezes. Certo, todo o pessoal não relacionado pode ir embora agora. Utaha piscou. No momento em que ela disse isso, Kuroka e os outros se viraram para Aruno com os olhos semicerrados. Mas Aruno não se intimidou nem um pouco. Ela acrescentou calmamente, Yukino, você fica. Yukinoshita Yukino congelou. Seu corpo ficou rígido e suas orelhas ficaram vermelhas. Depois daquela longa conversa que teve com Aruno sobre como dar o próximo passo, ela imediatamente soube o que sua irmã queria dizer. Ela mordeu o lábio, com o coração batendo forte, envergonhada demais para sequer olhar para Arata. Uma mistura de nervosismo e incerteza girava em seu peito. Ela realmente iria. Ela agarrou a barra da blusa, respirando um pouco irregular. Ela simplesmente não conseguia se acalmar. Embora ela tivesse se preparado mentalmente para esse dia há muito tempo, agora que estava realmente acontecendo, ela não conseguia deixar de se sentir nervosa, tímida e em conflito. Mas, se ela continuasse hesitando desse jeito, ela só ficaria cada vez mais para trás, não é? Yukino sabia disso no fundo. Embora todos na família fossem gentis e prestativos, ainda havia uma lacuna invisível entre ela e eles. Principalmente quando conversavam casualmente sobre como agradar melhor Arata. Ela não tinha a mínima ideia de como participar dessas conversas. Ela se sentia como uma criança sem noção. Só de lembrar de algumas das coisas ousadas que eles disseram, suas bochechas queimavam. O que significava? Chega de hesitação. Yukino respirou fundo algumas vezes, um traço de determinação brilhando em seus olhos. Ela não podia continuar evitando isso. Ela já fazia parte da família Arata. Esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Assim como sua irmã disse, já que é inevitável, é melhor mais cedo do que tarde. Yukino decidiu dar esse passo adiante. O que realmente a levou ao limite, no entanto, foi o que Aruno disse naquele dia. Yukino, em todos os sentidos, você está sempre um passo atrás de mim. Seja seu talento, seu corpo ou seu relacionamento com Arata-sama. Essa frase ecoou em sua mente. Como se Yukino cerrou os punhos. Ela provaria que sua irmã estava errada hoje, deixe assistir com os próprios olhos. Com uma onda de coragem, a rainha do gelo deu um passo à frente. Baque. Cada passo parecia pisar em seu próprio batimento cardíaco. Seus olhos estavam ligeiramente desfocados, como se sua visão estivesse turva. Ela nem conseguia ver para onde estava indo, apenas seguindo na direção de Arata por instinto. Seus membros ficaram rígidos, seus movimentos desajeitados. Ela estava até mesmo andando em sincronia com seus braços e pernas, como um robô. Não que ela tenha notado. Saeko e os outros, ainda observando de lado, não conseguiram evitar rir baixinho ao ver aquilo. Então, com perfeita coordenação tácita, eles saíram silenciosamente da sala. Utaha estalou a língua irritada. Ela não esperava que Aruno usasse a carta da irmã. Que sorrateira! Ela ficou realmente tentada a invadir a festa. Mas,
Afinal, era a primeira vez de Yukino. Então, ela decidiu deixar para lá. Só dessa vez. Bum! Yukino de repente estremeceu de dor quando sua testa bateu em alguma coisa. Voltando a si, ela olhou para cima instintivamente. E ficou cara a cara com o rosto incrivelmente bonito de Arata. O cérebro de Yukino desligou instantaneamente. Seus sistemas mentais ficaram sobrecarregados na hora. Ela começou a gaguejar loucamente, seu cérebro estava falhando. De repente, aquela vontade familiar de recuar voltou. Ela não conseguiu. Não tem jeito. Então, clique um som repentino. Yukino virou a cabeça rigidamente, apenas para ver sua irmã, Yukinoshi Taruno, sorrindo docemente enquanto trancava a porta do quarto por dentro. Yukino, não fuja agora. Kug, os olhos de Yukino se arregalaram. Ó o que eu faço. De repente, Arata colocou a mão gentilmente na cabeça de Yukino, acariciando seus cabelos suavemente. Por um instante, seu coração disparou. Então, como um gatinho acalmado por um toque suave, toda a tensão em seu corpo se dissipou. Arata sussurrou, tem certeza disso? Voltando à realidade, Yukino sentiu o corpo esquentar. Ela podia sentir claramente o suor grudando nas roupas. Ela respirou fundo, o cheiro de Arata preencheu seus sentidos. Ela soltou um pequeno gemido, o rosto corando enquanto se enterrava no peito dele, agarrando-se firmemente à camisa dele como um gatinho mordiscando delicadamente. Mesmo que ela ainda estivesse nervosa, ainda envergonhada, seu coração estava calmo. Ela não iria mais fugir. Olhando para Arata com olhos suaves e brilhantes, Yukino o encarou por um momento, então escondeu o rosto no peito dele, sua voz abafada quase inaudível. Arata, meu futuro. Sua voz tremeu um pouco, mas seu tom estava cheio de determinação. Estou confiando isso a você. No momento em que ela disse isso, seu corpo cedeu, caindo suavemente nos braços de Arata. Sem hesitar, Arata a pegou no colo. Ao lado, Aruno observava com um sorriso orgulhoso. Yukino finalmente deu o primeiro passo. Mas ela nem comemorou por sua irmãzinha. Yukino, você é uma iniciante total. Deixe sua irmã mais velha lhe dar uma demonstração primeiro. Observe e aprenda. Yukino. Já sobrecarregada e superaquecida, Yukino voltou a si. Sério? Mesmo agora, a irmã dela continua tentando roubá-lo? Sem chance. Movido pelo instinto, Yukino empurrou Aruno para o lado. Aruno piscou surpresa. Desde quando Yukino é tão ousada? Mas então, ela sorriu maliciosamente. Demônio metamorfo. Em um instante, Yukino estava olhando para uma cópia perfeita de sua mãe. A senhora Yukinoshita parecia séria, com a voz calma e cheia de autoridade. Yukino, saia da frente. Deixe a mamãe cuidar disso primeiro. Golpe certeiro. Alvo, Yukino. Os olhos de Yukino se arregalaram novamente. Seu corpo inteiro congelou. Aruno deu uma risadinha diabólica, rastejando até Arata como uma cobra. Que tal esse visual, Lorde Arata? Agora sou mãe de Yukino e eu. Que tal demonstrar nosso amor à minha filha? Mais tarde naquela noite, Yotsuya Miko voltou para casa e finalmente se abriu com sua mãe, Yotsuya Touko. Deus? Touko piscou, confusa. Ela estendeu a mão e sentiu a testa de Miko. Sem febre. Ela levantou uma sobrancelha. Shunibyo? Miko suspirou. Não, estou falando sério. Claro que ela reagiria assim. Foi por isso que Miko se esforçou para rebatizar o demônio como Deus. Caso contrário, o mal-entendido teria sido ainda pior. De qualquer forma, agora faço parte da família de Deus. De agora em diante viverei com ele. O rosto de Touko ficou sério. Como um culto. Não me diga que minha filha sofreu lavagem cerebral? Miko suspirou novamente, então levantou a mão, concentrando sua magia. Zumbido. Uma luz quente brilhava suavemente nas pontas dos seus dedos. Touko congelou atordoada. Miko continuou calmamente, explicando tudo enquanto mostrava mais magia para ajudar sua mãe a acreditar que tudo era real. Depois de um tempo, Touko ficou sentada ali, completamente chocada, esfregando a testa em descrença. Então, agora você vai servir a Deus? Atividades sexuais? Miko corou um pouco, mas assentiu. Touko ficou em silêncio por um momento, depois murmurou. Então aquele cara, ele não é seu namorado, ele é Deus? Ela pensou na única vez em que conheceu Arata. Então, Miko parecia esperançosa. Mãe, você vem comigo? Touko olhou para ela como se tivesse acabado de crescer uma segunda cabeça. Você está falando sério quando pede para sua mãe ir servi-lo com você? Sua mente se voltou para o rosto de Arata, depois para a ideia de estar ali com Miko. Suas bochechas ficaram vermelhas em um instante. Mesmo na idade dela, ouvir isso da própria filha? Não acredito. Miko também ficou vermelha, agitando os braços. Não foi isso que eu quis dizer. A mamãe é igual a Utarra e as outras. Demorou um pouco, mas finalmente Miko explicou tudo corretamente. Touko coçou a bochecha, rindo sem jeito. Ah, então era isso que você queria dizer. Mesmo assim, devo ir? Ela mergulhou em pensamentos profundos e então olhou para o rosto ansioso de Miko. Como mãe, como ela poderia segurar a filha? Tudo bem, está resolvido. Enquanto isso, a facção do velho rei demônio recebeu uma mensagem da Caos Brigade. Shalba Beelzebub soltou um sorriso frio e irônico. Isso foi rápido. Tic, os anjos caídos estão ficando mais patéticos a cada dia. Não acredito que deixaram a Caos Brigade se infiltrar neles tão facilmente. Ele olhou para a informação em suas mãos. Academia Xuxin? Kuf. Humanos. Shalba zombou. Hoje em dia os demônios realmente adoram se esconder no mundo humano, hein? Patético. Como se estivessem brincando de casinha. Mas um dia a facção do velho rei demônio vai acabar com toda essa farsa. Valifer. Seu olhar se fixou naquele nome, cheio de raiva. Valifer deve morrer. Capítulo 172. No dia seguinte. De manhã cedo, a suave luz do sol filtrava-se através das cortinas semicerradas, derramando-se suavemente no quarto silencioso como um véu de luz. A pele impecável de Yukinoshita Yukino brilhava como neve recém-caída na luz da manhã.
Seus longos cabelos negros estavam espalhados sobre o Arata, seu belo rosto pressionado contra seu peito. E seus lábios rosados levemente franzidos a faziam parecer um gatinho dormindo. Mais abaixo, outra Yukinoshita Yukino estava espalhada na perna de Arata, com um pequeno fio de baba brilhando no canto da boca. Comparado ao primeiro, este Yukino falso definitivamente não tinha postura mais graciosa para dormir. A falsa Yukino deitada na perna de Arata franziu a testa levemente, sentindo algo duro cutucando seus lábios. Irritada, ela balançou a cabeça, e então mordeu o intruso travesso, engolindo-o inteiro. Um zumbido de satisfação surgiu em sua garganta, como se ela tivesse vencido uma batalha. Arata arregalou os olhos. Ele olhou para as bochechas inchadas da falsa Yukino que estava se deliciando com seu pau e não conseguiu conter um suspiro. Ele deu um tapinha na cabeça dela e murmurou: "Você é difícil de lidar mesmo dormindo." A verdadeira Yukino em seu peito soltou um ruído sonolento e lentamente abriu os olhos, ainda atordoada. Ela instintivamente levantou a cabeça e no momento em que viu o rosto de Arata, seus olhos claros se arregalaram. No instante, ela estava completamente acordada. Yukino se levantou em pânico, apoiando as mãos no peito de Arata. Os lençóis de seda escorregaram de seus ombros, revelando seu corpo branco como a neve, quase translúcido. Sentindo o ar frio repentino, ela congelou por um segundo, então rapidamente puxou os lençóis sobre si. Mas isso só aumentava seu charme e a maneira como o tecido a cobria parcialmente criava uma beleza suave e nebulosa, fazendo com que certas partes de seu corpo parecessem provocativamente visíveis, como se ela estivesse tentando Arata de propósito. Sua respiração acelerou e suas bochechas coradas ficaram mais vermelhas que um caranguejo cozido. Ela parecia completamente sobrecarregada. Os dedos delicados dos seus pés se contraíram levemente, revelando sua turbulência interior. "Oh, o que eu faço agora?" Yukino estava começando a entrar em pânico. Claro, todo tipo de coisa maluca aconteceu ontem à noite. Mas depois de uma noite de sono, seu cérebro parecia ter se reestabelecido. Seus instintos tímidos estavam de volta com força total. Principalmente quando ela se lembrava daquelas cenas. Seu corpo inteiro tremia um pouco. Yukino não conseguia acreditar. Sem chance. Tinha que ser a irmã dela. Sim, é isso mesmo. Deve ter sido a irmã dela. Ela pegou Arata observando-a com aquele olhar divertido nos olhos. Yukino rapidamente desviou o olhar, abaixando a cabeça e tentando esconder o rosto atrás de seus longos cabelos negros. Seu corpo já pálido corou ainda mais, uma onda de calor se espalhando dos ombros até o pescoço. Até as orelhas dela estavam queimando. Arata erguia uma sobrancelha enquanto a observava reagir e não conseguiu evitar estalar a língua surpreso. "Vecno, como você está se sentindo?" Yukino congelou. Não molhado. Desde quando ela ganhou esse apelido? Mas então, flashes da noite passada voltaram à sua mente, e ela não conseguiu mais fingir. Sua voz era quase um sussurro quando ela murmurou: "Eu não estou molhada, não." "Ah, então, demônio molhado?" Sim, o demônio de gelo da noite passada foi oficialmente derretido por Arata no demônio molhado. Yukino estufou as bochechas, olhando para ele com aqueles olhos grandes e lacrimejantes. Ao vê-la daquele jeito, Arata puxou para seus braços e apertou seu nariz de leve, rindo baixinho. "Você não fica uma graça quando faz essa cara?" Yukino soltou um zumbido abafado e respondeu confiante: "Sou fofa, não importa a cara que eu faça." A expressão de Arata ficou um pouco estranha, e então ele disse de repente: "Plana-chan, você está meio que me provocando." Yukino congelou. Então ela lançou a Arata um olhar frio e ressentido. "Molhado não, Plana-chan. Então basicamente não Yuki não, hein?" Arata não conseguiu se conter e caiu na gargalhada, bagunçando o cabelo enquanto fazia beicinho. O que vocês dois estão fazendo?" A outra falsa Yukino piscou sonolenta, ainda meio adormecida, pois ainda não deixava o pau de Arata sair da sua boca. Houve um longo silêncio antes que Yukino finalmente dissesse, com a voz tensa: "Mana, você não pode usar minha aparência para esse tipo de coisa?" "O corpo de Yukino é muito desconfortável", respondeu a falsa Yukino casualmente. Yukino. Seu olhar era penetrante o suficiente para cortar gelo, atingindo diretamente os olhos de sua irmã. Ok, eu desisto." Falsa Yukino riu e levantou as mãos em sinal de rendição, desativando então sua habilidade demônio metamorfo. Zumbido. Um clarão de luz, e a primeira coisa que apareceu foi um par enorme de seios grandes. Yukino mordeu o lábio com força. "Ah, finalmente de volta ao meu próprio corpo. Muito mais confortável." Yukinoshita Aruno se espreguiçou como um gato preguiçoso, praticamente exibindo o que tinha. Yukino estalou a língua em frustração. Ela ainda estava crescendo. Ela acabaria se recuperando. Depois de provocar Yukino um pouco, Aruno voltou ao trabalho. Como um verdadeiro membro da elite da sociedade, ela se orgulhava de nunca deixar as coisas pela metade. Arata também ficou bastante satisfeito com a dedicação dela. Yukino, por outro lado, ficou atordoada. Ao ver a irmãzinha ainda atordoada, Aruno se aproximou e deu um tapinha na cama, sorrindo. "Quer se juntar a nós?" O corpo inteiro de Yukino vibrou, mas ela concordou. Naquela tarde, Academia Shushin, clube de pesquisa sobrenatural. Toque toque. Arata, sim, eu sabia que o clube andava um pouco animado demais ultimamente. Entre. Assim que as palavras saíram de sua boca. Clac. A porta da sala do clube se abriu. Arata olhou para cima. Uma garota com um rabo de cavalo lateral de cabelos dourados e olhos azuis como o oceano apareceu. Ela estava com o casaco amarrado na cintura e os dedos pintados com esmalte azul vibrante, uma vibe Gyaru total. Mas sua aura era fria e composta, com um toque afiado e profissional. Ayazaka. Arata chamou imediatamente. Ayazaka congelou. Sua mão na maçaneta apertou um pouco mais, e sua expressão fria quase quebrou. Como ele. Sua mente começou a girar. Arata recostou-se na cadeira, sorrindo preguiçosamente. Você é quem está me seguindo esse tempo todo, certo?
Ayazaka entrou em pânico e quase saiu correndo do local. Não me diga que ele percebeu. Desde quando? Desde o começo. Como se lesse seus pensamentos, Arata respondeu lenta e deliberadamente. Espere. Isso foi leitura de mentes? Não, você é muito fácil de ler agora. Arata riu baixinho, observando a tensão em seu rosto aumentar ainda mais. Ele sorriu novamente, dessa vez mais suavemente. Não vai entrar? Baque. O coração de Ayazaka deu um pulo. Ela não sabia por quê, mas aquele sorriso dele lhe dava uma sensação muito ruim. Falando sério agora, a culpa é toda da Kaguya, então por que eu tenho que limpar a bagunça dela? Mas ela não tinha escolha. Os servos não têm direitos. Com um suspiro, Ayazaka endireitou as costas e entrou no quarto. Um segundo depois, bam! A porta do clube de pesquisa sobrenatural bateu atrás dela. Ayazaka estremeceu bruscamente seus passos vacilantes. Que diabos? Ela não fechou a porta sozinha, certo? Não sou só eu que estou imaginando, certo? Não me diga. Isso era poder sobrenatural? Por fora, ela mantinha seu visual frio e elegante, mas por dentro ela estava pirando. Sério, ficar preso a um mestre como Shinomiya Kaguya? Que tipo de punição kármica é essa? Depois de desabafar mentalmente sobre sua amante, Ayazaka finalmente conseguiu se acalmar um pouco. Arata olhou para ela e falou calmamente. E então? Que tipo de pedido você está aqui para fazer? Ao ouvir isso, Ayazaka curvou-se educadamente. Peço desculpas. Minha senhora foi extremamente rude antes. Os olhos vermelhos de Arata se estreitaram um pouco. Então era sobre Shinomiya Kaguya, é? Ainda? Você acha que um simples pedido de desculpas é suficiente para compensar a ofensa que tive? Ayazaka ergueu os olhos com o rosto sério. Se houver algo que a família Shinomiya possa fazer para consertar isso, é só dizer. Ela claramente não tinha intenção de se oferecer como algum tipo de isca. Arata coçou o queixo, esboçando um sorriso divertido. E você tem certeza de que pode falar por eles? Ayazaka abriu a boca, mas depois abaixou a cabeça. Ela era apenas uma serva. Não tinha autoridade para prometer nada. Honestamente, até mesmo sua amante, Kaguya, provavelmente não tinha esse tipo de voz. Ao ver isso, Arata acenou entediado. Se é só isso, pode ir embora. Ayazaka hesitou, então perguntou cuidadosamente. Você está planejando se vingar da senhorita Kaguya? Kaguya, disse Arata indiferente. Ela nem vale isso. Mas, ele olhou para ela novamente, com um leve sorriso no canto dos lábios. Talvez fique de olho nos negócios da família Shinomiya. A essa altura, aposto que eles já estão começando a entrar em pânico. Ayazaka ficou tenso, mas logo ela conseguiu se acalmar novamente. A família Shinomiya? Eles eram um dos mais ricos de todo o país, praticamente seu próprio império. Era difícil imaginá-los em pânico. Ainda, contra alguém com poderes sobrenaturais. Ayazaka não pôde deixar de sentir um traço de medo, e talvez até curiosidade. Então ela se curvou novamente, desculpe incomodá-lo. Ela se virou, pretendendo retornar e reunir algumas informações discretamente. Mas assim que sua mão tocou a maçaneta, Arata disse de repente, Ei, eu ouvi. Você é um servo da família Shinomiya, certo? Ayazaka congelou. Arata continuou. Já pensou em mudar de empregador? Uma expressão de confusão passou pelo rosto dela. Ele estava tentando roubá-la? Arata a examinou de cima a baixo. Os olhos se voltaram rapidamente para a brilhante peça maligna, e disse com um sorriso, meu apartamento é bem espaçoso. Só falta uma empregada. E além disso, o tom dele mudou de repente, ficando baixo e sério. Você não quer mesmo continuar trabalhando para as pessoas que arruinaram sua família, quer? Seus olhos se arregalaram. Um choque percorreu seu corpo inteiro. Ela apertou a maçaneta com mais força instintivamente. Como? Como ele sabe? Ayazaka não tinha uma resposta. Mas, ela mordeu o lábio suavemente. Ele não estava errado. Ela realmente não queria mais trabalhar para a família Shinomiya. O nome Ayazaka costumava ser sinônimo de prestígio. Sua família já teve poder de verdade. Mas eles perderam tudo em uma guerra com os Shinomiyas. Agora Ayazaka fazia parte da família Shinomiya, uma serva forçada a se curvar às mesmas pessoas que a destruíram. Antes uma dama de uma casa nobre, agora apenas uma criada à espera de seus inimigos. Como ela poderia não sentir ressentimento, mesmo que ela fosse próxima de Kaguya? Seus sentimentos em relação à família não haviam mudado. E além disso, por causa das batalhas de herança dentro da família Shinomiya, ela foi arrastada para o papel de agente dupla, e isso a deixou ainda mais enojada. Mas simplesmente ir embora? Ayazaka deu um sorriso fraco e amargo. Não havia como ela simplesmente abandonar a família Shinomiya. Depois de uma longa pausa, depois de acalmar suas emoções, ela falou baixinho. Vou pensar sobre isso. Com essas palavras, ela abriu a porta e saiu do quarto. A menos que a família Shinomiya entrasse em colapso, não havia escapatória. O nome Ayazaka sempre estaria ligado a eles. Ainda assim, ela não recusou completamente a oferta. Porque honestamente, Arata, alguém que possuía poderes sobrenaturais, poderia ser capaz de realizar o impossível. E em algum lugar bem lá no fundo, Ayazaka finalmente encontrou esperança. Capítulo 173. Em algum lugar em um canto tranquilo da Academia Shushin, no momento em que Shinomiya Kaguya avistou Ayazaka seus olhos vermelhos brilharam. Ela correu e agarrou o braço de Ayazaka, com o rosto cheio de energia nervosa e expectativa. E então, como foi? Conte-me tudo. Ayazaka olhou para sua jovem, que claramente havia abandonado qualquer traço de sua antiga personalidade de rainha do gelo, e se sentiu, estranhamente em conflito. Então ela balançou a cabeça. E assentiu. Kaguya piscou. Espera aí. O que isso significa? Mantendo a expressão neutra, Ayazaka respondeu calmamente. O presidente Arata não tem intenção de se vingar de você. Kaguya pareceu confusa. Ele deixou passar tão fácil assim? Ela apertou os olhos e examinou Ayazaka de cima a baixo, estreitando-os.
Ayazaka, não me diga que você usou seus encantos nele? Ayazaka revirou os olhos tão sutilmente que ficou quase invisível. Eu não. Kufa. Ao ouvir isso, Kaguya suspirou aliviada e relaxou visivelmente. Claro, ela mesma já havia mencionado isso antes, mas no fundo, Ayazaka era a única pessoa em quem ela realmente confiava. Não havia a mínima chance de ela permitir que ela fizesse esse tipo de sacrifício. É que ela se valorizava mais. Ver Kaguya daquele jeito despertou algo em Ayazaka. Ela se sentiu, um pouco tocada. Todos aqueles anos de lealdade claramente não tinham sido unilaterais, mas também conflitante. Porque o nome Shinomiya era a razão pela qual sua vida tinha se tornado o que era. E além disso, ela estava tecnicamente espionando Kaguya para a família principal. Kaguya inclinou a cabeça. Se não foi o seu charme, então o que você ofereceu a ele? Ayazaka piscou e voltou ao presente. Nada. É? Kaguya pareceu ainda mais confusa. Nada? Sim. Ayazaka assentiu. E ele simplesmente deixou para lá. A expressão de Kaguya era uma mistura de confusão e descrença. Aquele tal de Arata não parecia ser alguém que simplesmente perdoaria e esqueceria, certo? Além disso, aquele olhar nos olhos dele. Só de pensar nisso, seu coração disparou. E ela se sentiu meio estranha. Desde que conheceu Arata, ela vinha se sentindo estranhamente indisposta. A Kaguya fria e serena que ela costumava ser, praticamente sumira. Tentando afastar esses pensamentos, Kaguya continuou. Então ele não disse mais nada? O rosto de Ayazaka permaneceu inexpressivo. Ele disse alguma coisa. É? Kaguya se inclinou esperançosa. Ele disse. Ayazaka fez uma pausa e repetiu as palavras com exatidão. Você nem vale a pena ser alvo. Kaguya congelou, a expressão permaneceu imóvel. Não vale a pena? Sim. Segundo Arata, você nem sequer se qualifica como alguém que merece a atenção dele. Só para garantir que Kaguya não tivesse ouvido direito, ou talvez entendido mal, Ayazaka gentilmente repetiu, até mesmo dividindo um pouco. Kaguya mordeu o lábio, sua expressão ficando estranhamente magoada. Agora foi a vez de Ayazaka ficar confuso. Ela esperava que Kaguya reagisse com raiva. Talvez com orgulho, com ódio ou pelo menos com um olhar frio e irritado. Mas isso? Ela parecia genuinamente chateada porque Arata não a escolheu como alvo. Ayazaka ficou chocado. Kaguya teria sofrido algum tipo de dano emocional? Ou pior, essa ainda era realmente Kaguya. Ela teria sido trocada? Possuído? Com todas as coisas sobrenaturais que tinha visto recentemente, Ayazaka não conseguiu evitar deixar sua imaginação correr solta. Porque falando sério, esta não era a Kaguya que ela conhecia. A própria Kaguya também não sabia o que estava sentindo. Mas aquele comentário doeu mais do que ela esperava. Nem sequer qualificada para ser notada por ele, de alguma forma, ela distorceu completamente as palavras de Ayazaka em sua cabeça, e quanto mais pensava nisso, mais nervosa ficava. De repente, Kaguya agarrou o braço de Ayazaka com força. Ayazaka, tem alguma maneira de fazê-lo se vingar de mim? Com licença. A cara de pôquer de Ayazaka quase se quebrou. Senhorita Kaguya, você está quebrada? Você foi amaldiçoado ou algo assim? Kaguya pescou, percebendo o que tinha acabado de dizer, e então corou intensamente. Claramente, ela sabia que tinha deixado algo muito embaraçoso escapar. Deixa pra lá. Esquece o que eu disse. Ela rapidamente tentou retornar ao seu antigo eu frio e estoico. Mas, agora não havia mais volta. Ayazaka lançou-lhe um olhar longo e complicado. Ela conseguia ver através da fachada falsa que Kaguya estava tentando montar. Sim, Kaguya estava definitivamente quebrada. Quer ser alvo de propósito? Seria este algum novo despertar masoquista? Ainda? Mesmo que Arata tivesse dito que ela não valia a pena, ele claramente tinha planos para a família Shinomiya. Então no final Kaguya ainda estava envolvida nisso. Talvez não da maneira que ela esperava, mas perto o suficiente? Claro que Ayazaka não iria mencionar isso a ela. E ela definitivamente não iria relatar isso para Shinomiya Oko. Assim como ela nunca lhe contou que seu plano original, fazer Kaguya abordar Arata, saiu pela culatra e terminou com eles ofendendo uma potência sobrenatural. Alguém com poderes assim, talvez pudesse realmente mudar sua vida chata e previsível. Talvez, quebre até as correntes que aprendem. Esse pensamento fez Ayazaka semicerrar os olhos, pensativa. Então ela disse, se não houver mais nada, senhorita Kaguya, vou me retirar. Kaguya assentiu distraidamente. Ela estava ocupada demais pensando, desesperadamente se perguntando o que poderia fazer para mudar a forma como Arata via. Como ganhar o direito de sequer estar aos olhos dele. Um pouco mais tarde, Ayazaka encontrou um lugar tranquilo e enviou uma mensagem para sua mãe. Mãe, alguma coisa estranha aconteceu com a família ultimamente? Um momento depois, ela recebeu uma resposta de sua mãe. Como você sabe disso? O coração de Ayazaka disparou. Em vez de mandar mensagem, ela decidiu ligar diretamente para a mãe. Mãe, aconteceu alguma coisa? O que está acontecendo? Mãe? Ok, nossa. Com um pouco de exasperação, a mãe de Ayazaka baixou a voz e sussurrou. Aishan, você já viu um cachorro de 3 cabeças coberto de fogo negro? Os olhos de Ayazaka se arregalaram. Seus dedos apertaram o telefone com força. Um cão de 3 cabeças, coberto de chamas negras? Momentos depois, Ayazaka ficou ali atordoado. Ela esperava uma crise, algo como ataques financeiros, vazamentos de segredos, tempestades na mídia, remoções legais. Mas em vez disso, Arata partiu direto para uma surra sobrenatural? Naquele exato momento, na propriedade Shinomiya. Bum. O lugar inteiro começou a tremer violentamente. O que está acontecendo? Um dos membros do Shinomiya gritou em choque. Isso é, um terremoto de novo? Outros olhavam ao redor nervosamente tentando entender aquilo. Mas então, uma onda de calor escaldante varreu o ar. Um rugido ensurdecedor rasgou o silêncio, sacudindo as próprias paredes da propriedade.
Todos congelaram por um segundo, depois se viraram na direção daquele som monstruoso. E no instante seguinte, uma criatura imponente, facilmente do tamanho de um pequeno prédio, surgiu à vista. Seu corpo estava envolto em fogo negro do inferno e tinha 3 cabeças. Um verdadeiro cão do inferno. Alguém engoliu em seco nervosamente, e foi como se aquele som tivesse acendido um pavio. Demônio! Um monstro! Estamos sob ataque! O pânico explodiu por todo o complexo. As pessoas gritavam de terror, lutando para fugir em todas as direções. Mas quando eles tentaram escapar pelas saídas laterais, uma barreira transparente surgiu, selando toda a propriedade. Bang! Um cara correu a toda velocidade em direção à barreira, bateu nela e foi jogado no chão como uma boneca de pano. Ai, que diabos! Caramba! Por que não podemos sair? Ele bateu contra a parede invisível, como se estivesse tentando perfurar aço sólido. Ele não estava sozinho. Todos que tentaram foram recebidos na mesma prisão invisível. Não havia escapatória. À medida que a compreensão se instalava, todos os olhos se voltaram para o monstruoso e flamejante cão do inferno. E o desespero começou a se espalhar como fogo. Em outro lugar, mestre, temos um problema. O grito tirou Shinomiya Gun do seu transe. Ele estava conectado a um respirador apenas para se manter vivo. Momentos depois, um homem idoso e frágil, de pele clara e cabelos de comprimento médio, estava sentado na cabeceira da sala, apoiado pesadamente em uma bengala. Com o tubo de respiração ainda preso ao nariz, parecia que só ficar sentado ereto exigia cada grama de força que ele tinha. Este homem era o chefe da família Shinomiya, Shinomiya Gun. E ainda assim, apesar de possuir uma riqueza enorme e ser o chefe de uma das famílias mais poderosas do Japão, ele agora parecia completamente impotente. Parecia que o dinheiro realmente não podia comprar tudo. O suor escorria pela sua testa e Shinomiya Gun não conseguia esconder o quanto estava abalado. Atrás dele, todos os membros da família Shinomiya estavam com a cabeça baixa, tremendo em silêncio. O lugar inteiro estava em silêncio absoluto, congelado de medo. E a razão disto? Era a mulher que tinha acabado de passar casualmente pelos portões da frente como se fosse a dona do lugar. E também, Ryu. Lá fora, aquele cão do inferno continuava a expelir ondas de calor infernal, distorcendo o próprio ar. Você já ouviu falar do grupo Arata, não é? Yukinoshi Taruno sentou-se no assento principal, calma e serena. Shinomiya Gun ficou rígido. Não era isso. A empresa promissora sobre a qual todo mundo estava falando. E como seus ativos eram incrivelmente raros e valiosos, muitas pessoas estavam de olho nele. A família Shinomiya incluída. Mas ele nunca imaginou que o verdadeiro dono viria bater à sua porta daquele jeito. Especialmente com um poder tão insano. Minhas sinceras desculpas. A família Shinomiya agiu fora da linha, disse Gun imediatamente, abaixando a cabeça. Mesmo à beira da morte, o velho sabia a hora de ceder. Ele se entregou à reverência sem hesitar. Se ele soubesse que o grupo de Arata era apoiado pelo sobrenatural, ele nunca teria pensado em tocá-los. Não importa o quão fortes os Shinomiyas fossem, eles eram apenas humanos. E aquele cão do inferno? Não é brincadeira. Atrás dele, todos os membros da família seguiram seu exemplo e começaram a praticar reverência. A reverência impecável que antes lhes era oferecida por outros, agora eles mesmos a realizavam. Aruno parou por um momento, surpresa. Ela não esperava que o chefe de um império financeiro gigante como os Shinomiyas fosse falir tão rápido. Ela chegou pronta para causar uma cena, mas agora, tudo parecia um pouco chato. Com um aceno de mão, ela murmurou, eu não sou nenhuma vilã, sabia? Vou te dar um dia. Prepare a papelada completa para a transferência de todos os ativos da Shinomiya. Com isso, ela se levantou. A partir de hoje, a família Shinomiya será apenas uma serva do grupo Arata. Gun e o resto da família levantaram a cabeça de repente. Servo, todos os nossos bens? A voz de Gun tremeu. Será que a casa gloriosa deles realmente seria entregue assim? Que tal? A voz de Aruno ficou gélida. Você tem algum problema com isso? No momento em que as palavras saíram de sua boca. Bum! O cão do inferno lá fora se inflamou, as chamas infernais irromperam ainda mais alto. O complexo inteiro estava submerso em um calor escaldante. O próprio ar começou a ondular e se contorcer sob a pressão. Os olhos de Gun se arregalaram de horror diante da cena infernal. E então, vários membros da família gritavam de agonia, corpos se contorcendo, rostos contorcidos de dor. Até o corpo de Gun se contraiu, sua pele formigava como se estivesse sendo queimada. Todos os outros estremeceram, alguns segurando a cabeça como se suas almas estivessem sendo queimadas. Gun cerrou os dentes e gritou, nós nos submetemos. A família Shinomiya está disposta a se tornar sua serva. Uma demonstração de poder foi o suficiente para que ele compreendesse completamente a realidade. Aquela coisa lá fora? Não tinha como os Shinomiyas lidarem com algo assim. Aruno olhou para ele com a expressão vazia. Isto é fogo do inferno, disse ela friamente. Só aqueles manchados por pecados pesados sentirão sua dor. Deixarei que este fogo teste cada membro da família Shinomiya. Somente aqueles que sobrevivem ao seu julgamento merecem viver. A boca de Gun se abriu, mas antes que ele pudesse falar novamente. Ah, certo. Aruno de repente deu um tapinha na testa e riu. Para ser honesta, eu estava planejando lidar com a família Shinomiya por meios comerciais normais. Mas, você tem uma filha tão linda. Os olhos de Gun se arregalaram em choque. Ele entendeu instantaneamente o que ela queria dizer. Capítulo 174. Residência Shinomiya. Silêncio. Ocupava todos os cantos da propriedade Shinomiya. Yukinoshi Taruno havia partido, e levado consigo aquele terrível cão do inferno. Tudo que ela deixou para trás foi uma chama negra. Mas cada membro da família Shinomiya ainda parecia preso naquele momento de medo avassalador. Seus olhos estavam vazios, seus rostos pálidos de medo. Shinomiya Gun apoiou-se em sua bengala, o rosto branco como papel e os lábios tremendo levemente.
Embora a pessoa sentada na cabeceira da sala já tivesse saído, ele permaneceu sentado ao lado, imerso em pensamentos. As últimas palavras de Aruno ecoaram em seus ouvidos. Kaguya, hein? Demorou um pouco até que ele finalmente murmurasse o nome da filha. Fechando os olhos brevemente, uma onda de amargura brotou em seu peito. Ele conhecia muito bem a personalidade da filha mais nova. Ofender as pessoas aqui e ali era algo natural para ela. Mas dessa vez ela se envolveu com alguém que a família Shinomiya não tinha condições de contrariar. E ainda assim, Gun não culpou Kaguya completamente pelo que aconteceu, porque no final, o tipo de pessoa que ela se tornou foi um resultado direto da maneira como sua família criou. Além disso, mesmo que Kaguya não estivesse envolvida com a forma como a família Shinomiya continuava se expandindo, um conflito com o grupo Arata estava fadado a acontecer mais cedo ou mais tarde. Talvez tenha sido realmente uma coisa boa que esse confronto tenha acontecido agora, antes que as coisas se tornassem realmente irreversíveis. Se a família Shinomiya fizesse algo irrevogável ao tentar enfrentar o grupo Arata, isso seria um desastre do qual eles nunca se recuperariam. E então, Aruno aparecendo com aquele cão do inferno, forçando-os a se submeter e se tornar uma família vassala, não seria mais uma opção. Ainda, só de pensar em entregar todo o império da família daquele jeito, seu coração doeu. A frustração e o desamparo sufocante estavam se acumulando dentro dele. Tosse, tosse. Gun não conseguiu evitar tossir violentamente. Pai, você está bem? Shinomiya Unyo rapidamente deu um passo à frente e deu um tapinha em suas costas. Gun levantou a mão. Ainda tenho alguns anos pela frente. O rosto de Unyo estava complicado. Rangendo os dentes, ele perguntou: pai, nós realmente temos que... Gun o interrompeu friamente, nem pense nisso. Unyo abriu a boca, mas acabou engolindo as palavras em silêncio. Mas a frustração não passou. Nem um pouco. Claro, ele não tinha muito poder na família, mas ainda era filho do patriarca. Ele nasceu em berço de ouro. Quando foi que ele teve que engolir seu orgulho desse jeito? Mas então ele pensou naquele monstro, o cão do inferno, e não conseguiu evitar o arrepio que percorreu sua espinha. Gun entendeu o que se passava na cabeça do filho. Mas, no momento em que Aruno entrou na propriedade Shinomiya, o resultado já estava definido. Principalmente Gun, ele entendia tudo muito bem. Ele já conhecia o lado oculto do mundo há muito tempo. E era exatamente por isso que havia se preparado. A propriedade Shinomiya era protegida por uma formação especial que ele comprou por um preço ridículo do departamento Onmyoji. Por causa disso, a propriedade permaneceu uma zona segura, em meio a uma sociedade infestada de espíritos amaldiçoados. Essa formação era supostamente forte o suficiente para defender contra ameaças de nível A. E ainda assim, Gun soltou um longo suspiro. Quando Aruno apareceu com aquele cão do inferno, a formação parecia nem existir. Não adiantou nada. Não, na verdade. Gun olhou para a pedra roxa rachada incrustada em sua bengala. Tudo aconteceu num instante. A formação inteira se despedaçou daquele jeito. Uma formação que poderia resistir a um espírito amaldiçoado de grau A não durou nem um segundo. Isso significava que Aruno ou Cão do Inferno já haviam atingido o grau S? Não, talvez até mais forte. Mais forte até do que os maiores especialistas do Onmyoji Biho. Foi isso que fez Gun perceber o quão desesperador era a situação. Quando você enfrenta algo que nem as elites do Biho conseguem lidar, que chance uma família corporativa como os Shinomiyas tem? E além disso, ele nem tinha certeza se Aruno representava toda a força do grupo Arata. Quem pode dizer que não havia algo ainda mais assustador atrás dela? Então sim, recuar era a única opção. No mínimo dessa forma, alguns membros da linhagem Shinomiya poderiam sobreviver. Sim, apenas alguns. Gun olhou para o fogo negro do inferno que Aruno deixou para trás. Somente aqueles que conseguiram suportar a queima daquele fogo do inferno tiveram permissão de viver. A mensagem não poderia ter sido mais clara. E a maneira como ela deixou apenas a chama para trás dizia muito sobre sua confiança. Ela não estava nem um pouco assustada com a retaliação da família Shinomiya. Esse tipo de atitude praticamente os desafiava a resistir, procurar ajuda externa, correr se quiser. Ou, entre direto no fogo do inferno, passe no teste e torne-se uma das famílias subordinadas de Arata. A escolha que ela deu a ele só fez Gun se sentir pior. Isso não era apenas dominação. Aquilo foi uma guerra psicológica. Os olhos nublados de Gun brilharam com desamparo. Pedir ajuda? Fugir? Ele não tinha tais delírios. A menos que todo o Onmyoji Biho interviesse, não havia esperança. E honestamente nem mesmo a poderosa família Shinomiya tinha o tipo de valor que faria o Biho se envolver totalmente. Então, é isso. Gun tomou uma decisão. Toque toque. Ele bateu no chão com sua bengala, tirando o resto da família do transe. Unyo, ele disse categoricamente, comece a preparar a família para o julgamento do fogo do inferno. Unyo estremeceu, cerrou os punhos com força e os olhos cheios de ressentimento. Com essas palavras, o destino da família Shinomiya foi selado. Entendido. Seus ombros caíram quando ele respondeu. Ele não teve coragem de ir contra. Além do mais, ele nem era o herdeiro da família. Deixe Shinomiya Oko e os outros lidarem com as consequências. Pensando nisso, Unyo deixou para lá. Sua mente clareou. Então seu olhar percorreu o resto da família. Todos que ele olhou congelaram. Não, eu recuso. Eu não vou passar por esse maldito fogo do inferno. O rosto de um homem se contorceu de medo. Seu corpo recuou antes que ele se virasse e corresse em direção à porta. Vocês são loucos. Todos vocês. Completamente loucos. Ele gritou enquanto corria.
Você vai destruir tudo que a família Shinomiya construiu. Gun observou sem nenhum sinal de surpresa, porque eles sabiam o que tinham feito. Eles sabiam que tipo de pecados estavam carregando. Unyo disse Gun calmamente, não deixe nenhum escapar. Unko enrijeceu-se e assentiu. Entendido. Assim que ele falou, ele ordenou aos guardas que trancassem tudo. Um por um, os membros da família Shinomiya foram reunidos e alinhados para enfrentar o julgamento do fogo do inferno. Aqueles que tentaram correr tiveram as pernas quebradas e foram arrastados de volta. Ninguém sairia dessa. Não mais. Gun falou novamente. Tragam Kaguya e Oku de volta agora. Ele não queria culpar Kaguya diretamente, mas ainda assim, no mínimo, ele precisava descobrir o que diabos Kaguya estava fazendo ultimamente. E o mais importante, Kaguya estava sob a supervisão de Oku, e ainda assim conseguiu estragar tudo? Quando esse idiota voltar, ele vai passar pelo fogo do inferno primeiro. Gun, como chefe da família, precisava ver exatamente que tipo de idiotice Oku havia cometido enquanto estava doente e acamado. Yuki no Shitaruno, tendo deixado a propriedade Shinomiya, estalou a língua divertida, enquanto olhava para o monstruoso cão do inferno de 3 cabeças. Quando a família começou a criar animais assim, Oniona sentou-se preguiçosamente em um galho de árvore próximo e respondeu. Depois que os demônios caninos se juntaram à organização do inferno, eles começaram a passar por mudanças como essa. Não me pergunte como, não sou pago o suficiente para responder perguntas longas. Aruno estreitou os olhos. Então só ter um emprego no inferno já traz vantagens como essa? Oniona olhou para a propriedade Shinomiya e perguntou. Quer que eu continue monitorando o lugar? Aruno assentiu. Sim. Se algo estranho acontecer, matem todos os envolvidos. Ah, e mais uma coisa. Como se lembrasse de algo importante, ela acrescentou. Deixem as mulheres bonitas vivas. Honra Ona. Um pouco mais tarde, Kaguya, Oku e Seiryu retornaram para a casa principal, confusos e ansiosos após ouvir a notícia. O que os aguardava era uma cena saída diretamente de uma zona de desastre. Parecia que toda a propriedade tinha sido devastada pelo fogo. E havia enormes crateras queimadas no chão, como se algo desumano tivesse passado por ali. Baque, baque. Seus corações batiam mais forte a cada passo. Uma horrível sensação de pavor tomou conta deles. Eles correram para o salão principal, apenas para serem recebidos por algo ainda mais surreal. Uma coluna de fogo negro queimava silenciosamente no centro. E um por um, seus familiares estavam entrando na onda, alguns voluntariamente, outros forçados. Tá? Gritos agonizantes ecoavam de dentro das chamas, penetrantes e horripilantes. Cada gritou de dor, mas os resultados foram diferentes. Alguns foram atirados para fora do fogo, contorcendo-se de dor. Outros desapareceram completamente. Oku e Kaguya ficaram chocadas, com os olhos arregalados e a mente em branco. Gole. Oku engoliu em seco. Ele desviou o olhar para aquele que estava sentado no assento principal do salão. Não, espere, no assento lateral? Ele piscou confuso e então gaguejou. Pai? O pai dele se juntou a algum tipo de culto? Kaguya também ficou sem palavras. Seu olhar vazio se fixou na longa fila de parentes pulando no que parecia um verdadeiro poço de fogo do inferno. O que aconteceu? Gun não explicou. Ele apenas fez uma declaração. A partir deste momento, a família Shinomiya é oficialmente uma subsidiária do grupo Arata. Os olhos de Oku e Kaguya se arregalaram de descrença. O quê? Arata? Kaguya gritou instintivamente quando o nome foi registrado. Os olhos de Gun se estreitaram. Então, ela estava envolvida. Espere. Grupo Arata? Arata? De repente, Oku também deixou escapar um grito de choque. Gun. Ótimo. Parece que esse idiota também estava envolvido. Alguns momentos depois que Gun os contou o que havia acontecido, Kaguya caiu de joelhos, atordoada e vazia. Era mesmo ele. Mas aquela única fala que Aruno deixou para trás já havia deixado tudo bem claro. Era o Arata, aquele do clube de pesquisa sobrenatural. Então foi assim. Ele não foi atrás dela diretamente. Ele atacou toda a família Shinomiya. Ela não esperava por isso. E o pior de tudo, a família Shinomiya não tinha como revidar. Um cachorro vindo direto do inferno. O fogo do inferno que queima o pecado. Mesmo sem ter visto nada, só de ouvir sobre isso e ver as consequências, foi o suficiente para lhe dar arrepios na espinha. E julgando quão obedientes todos os membros do clã estavam agindo, Kaguya já podia imaginar o terror pelo qual eles estavam passando. Isso é tudo culpa minha. Kaguya caiu de 4. Seus olhos, antes brilhantes e carmesim, agora estavam opacos e sem vida. Tudo isso aconteceu por minha causa. Se ela não tivesse provocado Arata, nada disso teria acontecido. Com a voz trêmula, Kaguya finalmente confessou tudo o que havia acontecido entre ela e Arata. Seu idiota. Os olhos de Oku ficaram vermelhos quando ele gritou. Eu te enviei para fazer amizade com Arata, não para irritá-lo. Ele levantou a mão instintivamente, pronto para dar um tapa no rosto dela. Chega, Oku. A voz de Gun cortou a sala, parando a mão de Oku no ar. Não faz sentido culpar ninguém agora, disse Gun solenemente. E além disso, seu tom tornou-se frio, quase zombeteiro. Não era você quem sempre buscava poderes sobrenaturais? Com apenas um pouco de análise, Gun já havia juntado as peças da situação. Claro, Kaguya foi tola, mas a verdadeira raiz do problema era a obsessão de Oku pelo sobrenatural, e ele escolheu Kaguya para isso. Os olhos de Gun ficaram gelados. Vá. Se você conseguir resistir ao teste do fogo do inferno, poderá se tornar parte do mundo sobrenatural como um membro da família dos servos. Oku congelou. Seu coração estremeceu violentamente.
Capítulo 175. Julgamento do fogo do inferno? Shinomiya Oko ficou paralisado, cabeça baixa, olhos arregalados de horror. Gotas de suor frio escorriam pela testa. Ao seu redor, ele ainda podia ouvir os gritos angustiados dos membros de sua família ecoando em seus ouvidos. Gole. Ele engoliu em seco, o suor pingando no chão de madeira abaixo. Ele se conhecia bem o suficiente para entender a verdade. Pular naquele fogo do inferno o aniquilaria tão completamente que nem mesmo cinzas restariam. Era simples assim. Ele mais o fogo do inferno era igual a zero. Não a morte, a aniquilação total. Com a voz trêmula, Oko ergueu a cabeça e olhou para o homem à sua frente. Pai, eu sou seu filho. Shinomiya Gan o encarou com uma expressão calma, mas resoluta. Oko, este é um sacrifício necessário. Pelos Shinomiyas. Oko cerrou os punhos, o rosto contorcido de raiva. Virou-se para Kaguya com ódio nos olhos. Por que eu deveria morrer por causa do erro daquele idiota? Kaguya estremeceu. A voz de Gan ficou fria. Não torne isso mais difícil do que o necessário, Oko. Mais difícil? Oko de repente caiu na gargalhada, amarga e enlouquecida. Então que tal isso? Todos nós afundamos juntos. Se eu morrer, vou arrastar toda a família Shinomiya para o inferno comigo. Com a expressão distorcida pela loucura, Oko soltou um bufo frio e se virou para sair. Mas então, várias mãos o agarraram por trás, prendendo seus membros no lugar. Antes que ele pudesse reagir, uma voz familiar soou atrás dele. Irmão mais velho, prefiro não perder a minha vida por causa da sua birra. Foi Shinomiya Unyo. Antes que Oko pudesse responder, ele sentiu seus pés deixarem o chão. Com os olhos arregalados, ele gritou. Espere, o que você está fazendo? Pários? Pai? Não. No momento seguinte, Oko foi atirada no fogo do inferno. Tá? Maldito. Kaguya, você é a desgraça da família Shinomiya. Eu te odeio, eu te amaldiçoo. Seus gritos de ódio ecoaram através das chamas, até que finalmente eles desapareceram no silêncio. Gan fechou os olhos lentamente. Mesmo para ele, assistir à execução do próprio filho não foi fácil. Mas, isso era necessário para a família Shinomiya. Kaguya tremia incontrolavelmente. Kaguya, você é a desgraça da família Shinomiya. Ela era a desgraça. Tudo isso foi por causa dela. Sua vez, Kaguya disse Gan, com a voz carregada de emoção. Ao ouvir isso, Kaguya levantou a cabeça, entorpecida. Seus olhos vermelhos estavam completamente vazios. Ela se levantou como uma marionete, mas não deu mais do que 2 passos antes de cair com um baque. Seu corpo não tinha mais forças. Mas ela não parou. Sem reclamar ou expressar qualquer reação, ela se levantou novamente. E de novo, rastejando mãos, joelhos e tudo, até que ela finalmente alcançou o fogo do inferno em chamas. Gan e Unyo a observavam com expressões conflitantes. Quando eles já tinham visto Kaguya em um estado tão lamentável? Sem expressão, Kaguya olhou para as chamas antes de entrar nelas sem hesitar. Ela era uma pecadora. Que as chamas a queimem completamente. Que elas sejam a sua redenção. Mas, o fogo rugia ao redor dela. E ainda assim, não doeu. Kaguya parecia completamente perdida. Isso significa que nem o fogo do inferno achou que seus pecados não eram suficientes. Gan, no entanto, não pareceu surpreso. Ela trouxera infortúnio para a família, sim. Mas o coração de Kaguya era puro. Ele não tinha dúvidas disso. Os outros na família observavam com expressões confusas. Eles agora sabiam que Kaguya era parcialmente responsável pelo desastre que se abateu sobre a família. E ainda assim ela foi poupada. Isso deixou um gosto amargo em suas bocas. Kaguya mordeu o lábio, seus dedos pálidos se fechando em punhos apertados. Ela ficou ali, esperando silenciosamente para aceitar sua punição. Mas, o fogo do inferno atacou e a jogou para fora. Kaguya caiu pesadamente no chão, atordoada e abalada. Ela olhou para cima, com os olhos arregalados, percebendo as expressões dos membros de sua família. Raiva, frieza, desdém, nojo, ódio. Aqueles olhares pareciam uma mão invisível apertando seu coração com força. Ela precisava espiar. Enquanto isso, Ayazaka retornou à propriedade Shinomiya e se encontrou com sua mãe. Ayazaka não. Mãe, o que está acontecendo agora? Não respondeu com uma expressão sombria. Parece que a família Shinomiya está prestes a cair. Apesar do tom sério, Ayazaka conseguia sentir um leve desgosto na voz da mãe. Afinal, essa situação refletia o que a família Ayazaka havia passado há pouco tempo. Mas Ayazaka estava focada em algo completamente diferente. Mãe, isso significa que vamos ganhar um novo mestre? O rosto de não congelou por um segundo. Então ela suspirou e encolheu os ombros. Como servos da família Shinomiya, seu destino agora estava ligado a quem assumisse o poder. Esperemos que o novo mestre não seja muito duro. A voz de não estava cheia de preocupação. Ayazaka lembrou-se do rosto de Arata e então murmurou. Ele, parece decente o suficiente? No dia seguinte, Yukinoshi Taruno voltou mais uma vez para a propriedade Shinomiya. Gan já havia preparado tudo. Contratos de propriedade, transferências de negócios, tudo correspondia às informações coletadas por Aruno. Olhando ao redor da propriedade agora meio vazia, Aruno assentiu com satisfação. Então se virou para Gan e disse, nada mal. Você agiu rápido. Gan forçou um sorriso forçado. Mas Aruno imediatamente o interrompeu. Não sorri assim, é nojento. O rosto de Gan se contraiu. De longe, Ayazaka não conseguiu evitar um sorriso irônico. Bem feito, meu velho. Aruno continuou. Esta casa agora também pertence ao grupo Arata. Faça as malas e mude-se. Gan não demonstrou nenhuma reação. Afinal, a família Shinomiya fez exatamente a mesma coisa com a família Ayazaka. De repente, Kaguya abriu caminho pela multidão e caiu de joelhos diante de Aruno. Desculpe, a culpa é toda minha. Sua voz embargou de emoção.
Eu farei qualquer coisa para me redimir do Senhor Arata, então, por favor. Ela tremia enquanto implorava, com os olhos cheios de desespero. Por favor, deixe meu pai e os outros ficarem. Só em algum lugar onde eles possam viver. Esse desastre foi por causa dela. Tudo isso. Então, no mínimo, deixe que seu pai e os outros tenham um teto sobre suas cabeças. Aruna ergueu uma sobrancelha, algo ilegível brilhando em seus olhos. Então ela coçou o queixo e disse casualmente. O Lord Arata está dizendo que precisa de uma empregada pessoal. O corpo de Kaguya ficou tenso. Mas no segundo seguinte, ela se endireitou com os olhos brilhando de determinação. Farei o meu melhor. Gan abriu a boca como se fosse dizer algo, mas quando viu a determinação nos olhos dela, ficou em silêncio. Ele apenas suspirou baixinho para si mesmo. Kaguya tinha mudado muito. Os lábios de Aruno se curvaram em um sorriso malicioso. Então está bem. Vamos com isso por enquanto. De qualquer forma, ela não tinha planejado exterminar completamente a família Shinomiya. Afinal, eles foram criados sob educação de elite, perfeitos pequenos trabalhadores. Talvez seja melhor usá-los no grupo do Arata, certo? No entanto, os olhos de Aruno se estreitaram enquanto ela olhava para Kaguya. Sua voz tornou-se leve, mas assustadora. Mas se você não conseguir agradar ao Senhor Arata, não serei responsável pelo que acontecer a seguir. Kaguya estremeceu, mas manteve a cabeça baixa e não disse nada. Vendo isso, Aruno assentiu com satisfação. É claro que se você fizer um bom trabalho, o Senhor Arata poderá recompensá-lo. Seu olhar percorreu os membros restantes da Shinomiya e parou em Gan. Seu pai não tem muito tempo de vida, não é? Os lábios de Kaguya se apertaram. A voz de Aruno tornou-se brincalhona. Se Arata-sama estiver de bom humor, quem sabe, ele pode até mandar seu pai trabalhar no inferno. Afinal, Gan realmente era um homem talentoso. Mesmo na morte, ele ainda deve ser útil para Arata. Inferno? Kaguya levantou a cabeça bruscamente, surpresa brilhando em seus olhos. Os olhos de Gan se estreitaram, seu coração disparou. Inferno! Seus pensamentos imediatamente saltaram para aquele terrível cão do inferno de 3 cabeças de ontem. E também, o inferno ardente que poderia julgar o próprio pecado. Silvo, será que o grupo Arata realmente tem laços com o lendário inferno? Só de pensar nisso seu coração batia mais rápido. Se ele pudesse trabalhar para o inferno após a morte, honestamente, isso não parecia tão ruim. Talvez a família Shinomiya possa até mesmo ressurgir no inferno. Acontece que vá para o inferno não é uma maldição. Com esse pensamento, Gan de repente sentiu que se tornar uma família subordinada ao grupo Arata talvez não fosse tão terrível assim. Embora a família Shinomiya tenha perdido sua riqueza, eles ganharam acesso ao mundo sobrenatural. Se aquele homem chamado Arata se sentisse generoso e lhes desse uma chance. Gan olhou para Kaguya, um brilho de astúcia cintilou em seus olhos turvos. Quanto mais próximo você estiver da fonte, mais benefícios você obterá. Kaguya, como criada pessoal do Senhor Arata, pode ser exatamente a oportunidade que eles precisavam. Sim, Kaguya definitivamente precisava espiar adequadamente o Senhor Arata. Depois de acabar com a confusão com a família Shinomiya, Kaguya já havia trocado de roupa para uma empregada e seguia Yukinoshi Taruno em silêncio. Seu rosto mostrava um pouco de ansiedade e seu coração estava cheio de incerteza. Ela não sabia o que o futuro reservava, nem como deveria encarar Arata agora. E o mais importante, como alguém acostumada a ser tratada como uma dama de verdade, ela não tinha a mínima ideia de como ser uma empregada de verdade. Se ela estragasse alguma coisa e deixasse Arata bravo, o coração de Kaguya estava em turbulência. Kaguya. Gug. Ela se assustou com a voz repentina. Ayazaka ai. Sou só eu. Kaguya rapidamente deu um tapinha no peito, soltando um suspiro de alívio. Ah, é você, Ayazaka. Então, percebendo que Ayazaka também estava com uma roupa de empregada, ela piscou confusa. Espere, Ayazaka, o que há com sua roupa? Não é óbvio. Igual a você. O mesmo que eu? Kaguya fez uma pausa, então seus olhos brilharam. Você também vai ser a criada pessoal do Lord Arata? Ayazaka assentiu. Isso é ótimo. Kaguya agarrou as mãos, animada. Ayazaka, eu não entendo muito de empregada doméstica, então por favor me ajude, ok? Olhando para Kaguya tão humilde, a expressão de Ayazaka tornou-se um pouco complicada. Então, com um sorriso significativo, ela disse. Não se preocupe. Vou me certificar de guiá-lo muito bem. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. A base da família. Ei, nos encontramos de novo, Ayazaka. Arata sentou-se casualmente no sofá, observando Ayazaka Ai e Kaguya paradas à sua frente, ambas vestidas com roupas de empregada. Bom dia para você, Senhor Arata. Ayazaka fez uma pequena reverência antes de falar. Sou sua empregada pessoal. De agora em diante, sinta-se à vontade para me dar ordens como quiser. Sua expressão parecia um pouco atordoada. Ontem mesmo, ele perguntou se ela queria mudar de emprego. E hoje, aconteceu mesmo. Tudo aconteceu tão rápido que ela sentiu como se estivesse sonhando. Mesmo assim, ela se adaptou rapidamente. Afinal, era empregada doméstica. Isso estava bem dentro da sua zona de conforto. Ao lado dela, Shinomiya Kaguya estava parada sem jeito, olhando para os pés, claramente evitando o olhar de Arata. Ela parecia nervosa, envergonhada até. Bem, quem não ficaria? Nunca em seus sonhos mais loucos ela imaginou que na próxima vez que se encontrassem, ela também acabaria como empregada pessoal de Arata. Logicamente falando, Arata foi quem derrubou toda a família Shinomiya. Mas mesmo assim, Kaguya não sentia nenhum ódio por ele. Não é como se ela fosse estúpida. Ela foi a primeira a começar essa confusão com ele. E surpreendentemente, apesar de agora ser designada a ele como empregada, ela não odiava isso. Na verdade, quase se sentia aliviada. Por quê? Ela mesma não tinha certeza.
Foi como naquela vez em que ela ouviu que Arata nem sequer lhe deu atenção. Ela sentiu uma estranha decepção e um desejo de ser notada por ele. Talvez ela realmente fosse louca? Naquele momento, ela sentiu uma pequena cutucada no lado. Ela deu um pequeno pulo e soltou um grito. Arata olhou para ela com diversão estampada em seus lábios. Kaguya congelou. Depois, outra cutucada no mesmo lugar. Desta vez, ela não exagerou. Acalmou-se e percebeu que era Ayazaka. Lembrando-se de suas palavras anteriores, algo fez sentido. Kaguya rapidamente abaixou a cabeça. Sou sua empregada pessoal, Shinomiya Kaguya. Por favor, dê-me as ordens que você achar melhor a partir de agora. Seu rosto ficou vermelho enquanto ela se forçava a dizer as palavras, imitando Ayazaka quase palavra por palavra. Arata se inclinou levemente para frente, estendeu a mão e gentilmente levantou o queixo de Kaguya, forçando-a a encará-lo. Seu corpo inteiro enrijeceu. Ela rapidamente desviou o olhar. Ao ver isso, os lábios de Arata se curvaram em um sorriso irônico. Tenho que dizer que eu gostava mais de você quando você era orgulhoso e desafiador. Seus lábios tremiam. Ela não conseguia parar de tremer. E então, com um baque suave, Kaguya caiu de joelhos na frente dele. Sinto muito, Lord Arata. Eu era ignorante e arrogante antes. Ela curvou-se profundamente, o corpo tremendo como uma folha. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela tinha que ganhar o perdão dele, só então ela poderia continuar servindo-o. Só então ela poderia ter uma chance de redenção. Ayazaka observou toda a cena em silêncio, com uma expressão complicada. O velho e orgulhoso Kaguya nunca teria se curvado daquele jeito. Mas depois de tudo que aconteceu com a família Shinomiya, todo esse orgulho foi destruído. Arata recostou-se no sofá, olhando para Kaguya com interesse antes de soltar uma risada baixa. Se você está se desculpando, não seria senso comum tirar a roupa e me mostrar o peito primeiro? Kaguya congelou. Seus olhos cheios de lágrimas olhavam para Ayazaka, confusos. Isso é normal? Mas Ayazaka desviou o olhar ligeiramente. Sem uma resposta clara, Kaguya mordeu o lábio com a voz trêmula. Eu entendo. Se você não puder satisfazer o Sr. Arata, quem sabe o que pode acontecer? As palavras de Yukinoshi Taruno ecoaram em seus ouvidos. Pelo bem do que restou do nome Shinomiya, está apenas expondo o peito dela. Apenas o peito dela. Isso é tudo. E de alguma forma, se fosse Arata, provavelmente ficaria tudo bem? Kaguya fechou os olhos, respirou fundo e começou a desabotoar a blusa com dedos trêmulos. 1, 2, 3. Os olhos de Arata caíram sobre o tecido claro que aos poucos era exposto. O rosto de Kaguya estava vermelho como fogo, seus lábios fortemente pressionados. Ela nunca tinha feito nada parecido antes. Mas hoje não foi um dia como qualquer outro. E estranhamente, como Arata não disse nada, ela não sentiu medo. Apenas constrangimento. Talvez se fosse qualquer outra pessoa, ela não teria sido capaz de fazer algo tão ultrajante, mesmo que isso a matasse. Depois de cerca de 1 minuto. Isso deveria ser o suficiente, certo? Com suas roupas íntimas brancas totalmente expostas, Kaguya hesitou. Ela lançou um olhar furtivo para Arata, e então rapidamente desviou o olhar novamente. Ele ainda não parecia satisfeito. Kaguya mordeu o lábio. Então, e sem pensar, estendeu a mão para trás e abriu o sutiã. Clique. O último tecido macio deslizou para baixo. O que Arata viu foi um peito liso, com apenas um toque de rosa. Parece que Miko tem concorrência, Arata murmurou baixinho. Não havia muito o que admirar, realmente. Ele apenas deu uma rápida olhada antes de invocar uma peça maligna em sua mão e pressioná-lo contra o peito dela. Não importava qual lado ele escolhesse, de qualquer forma não havia muita diferença. O frio repentino fez Kaguya estremecer, seus cílios tremendo descontroladamente. Mas ela não abriu os olhos. Ela simplesmente o deixou fazer o que quisesse. Um segundo depois, uma onda de energia inundou seu corpo. Os olhos dela se abriram de repente. Alguma coisa estava entrando nela. Jin, você adquiriu um membro da família Shinomiya Kaguya. Jin, seu membro da família Shinomiya Kaguya reencarnou como um demônio de tipo especial. Como sempre, o sistema soava em seus ouvidos. Arata olhou para os dados da bênção recém-revelados de Kaguya. É Shinomiya Kaguya. Classificação: demônio de classe baixa. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: força, e 0 agilidade, e 0 resistência, e 0 magia, e 0. Habilidades únicas: demônio do gelo, e demônio do gelo, afinidade com gelo e geada. Queimadura de gelo, drena magia extra ao atacar inimigos congelados, convertendo a magia adquirida em um escudo temporário. Forma do demônio, 0 absoluto. Conforme os dados surgiram, um arrepio percorreu o corpo de Kaguya. Ayazaka estremeceu instintivamente e então olhou para ela em choque. Isso é um ritual de reencarnação, Arata respondeu casualmente. Ele se virou para Kaguya. De agora em diante, você é oficialmente minha empregada pessoal. Kaguya olhou para suas mãos. Uma onda de energia fria surgiu. Rachadura, rachadura. Um cristal de gelo em forma de diamante se formou em suas palmas. O frio deveria ser intenso, mas ela mal sentiu. Apenas ficou olhando, perdida em pensamentos. Então isso é poder sobrenatural. Foi por isso que o Sr. Arata lhe disse para mostrar o peito? Para lhe dar este presente? Uma emoção estranha cresceu em seu coração. Mas por quê? Por que o Sr. Arata daria esse tipo de poder a alguém como eu? Lentamente, ela levantou o olhar e encarou Arata sem expressão. Ela até esqueceu de vestir as roupas novamente. Como se sentisse a confusão nos olhos dela, Arata respondeu claramente, porque você é minha agora. Baque. Batida batida. Kaguya instintivamente agarrou o peito. Naquele momento, ela sentiu como se seu coração tivesse sido atingido por algo, batendo descontroladamente em seu peito. Sua visão ficou ligeiramente turva. Lágrimas cristalinas escorriam incontrolavelmente por suas bochechas.
Ela veio aqui para espiar, mas em vez disso, ela foi a primeira a receber a recompensa. Kaguya mordeu o lábio com força enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, seu nariz delicado ficando vermelho. Ela não conseguia conter os soluços, embora tentasse abafá-los, deixando escapar pequenos gemidos lamentáveis, como um cachorrinho ferido choramingando na chuva. Senime de repente olhou para cima. Espera aí, um cachorro yokai entrou furtivamente? Que barulho foi esse? Mas quando ela seguiu o som e viu a fonte, ela apenas estalou a língua em decepção e escondeu o rosto novamente. Kaguya soluçou baixinho, com os ombros tremendo levemente. Ela sentiu como se o vazio em seu peito tivesse sido preenchido por Arata. Os olhos vermelhos dela estavam fixos nele, arregalados e atordoados. E tudo que Arata fez foi olhar para ela. Bufar. Sua respiração acelerou levemente antes que ela desviasse o olhar apressadamente. Então suas coxas se apertaram e seu rosto ficou vermelho brilhante em um instante. De repente a ideia de se tornar a empregada pessoal do Lord Arata não parecia mais um castigo. Percebendo isso, Kaguya congelou. Oh não! Como diabos ela iria espiar agora? Para o lado, Ayazaka observou Kaguya com uma expressão complicada. Em apenas alguns dias, ela sentiu como se tivesse visto uma dúzia de lados diferentes de Kaguya. Ela é ainda melhor em fingir do que eu? Então toda aquela atuação da Rainha do Gelo era tudo mentira? Mas, vendo que Kaguya ainda parecia bem, pelo menos mentalmente, Ayazaka finalmente soltou um pequeno suspiro de alívio. Na verdade, ela não precisava se apresentar hoje. Mas depois que Kaguya tomou essa decisão repentina, ela decidiu ir junto mesmo assim. Ela não se importava com a família Shinomiya, mas quando se tratava de Kaguya, ela realmente pensava nela como uma amiga. Ou talvez mais como uma irmãzinha? De qualquer forma, ao ver Kaguya daquele jeito, Ayazaka se sentiu um pouco mais à vontade. Mas ainda assim, a situação de Kaguya pode estar resolvida, mas agora é a minha vez, não é? Os olhos de Ayazaka tremeram quando ela olhou para a roupa de empregada entreaberta de Kaguya. Não me diga que eu tenho que. Só de pensar nisso ela ficou tensa. Claro, ela foi treinada para ser empregada doméstica desde a infância, e ela era muito boa nisso também. Mas e esse negócio de empregada doméstica particular? Território totalmente novo. Sinceramente, parecia que ela tinha entrado direto num filme hentai. Mestre e criada? Era a primeira vez dela. E de todas as coisas, a primeira vez dela tinha que ser tão intensa. Ainda, o ritual de reencarnação, o sistema de bênçãos. Poder sobrenatural. Ayazaka cerrou os punhos. Ela estava tão perto disso. De jeito nenhum ela iria recuar agora. Além do mais, tornar-se um dos escolhidos de Arata trouxe muitas vantagens. Além dos poderes sobrenaturais, a única coisa de que ela realmente se lembrava de Aruno era a eterna juventude. Juventude eterna e sim, mais juventude eterna. Para qualquer garota, essa é a melhor trapaça. Sem mencionar, no momento em que ela concordou em ser a empregada pessoal de Arata, ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que tivesse que se revelar completamente a ele. E o mais importante, Arata havia destruído os antigos inimigos de sua família. Mesmo que ele não tenha feito isso por ela, ainda assim foi incrivelmente satisfatório. Esse foi um favor que ela nunca esqueceria. Então, não havia motivo para hesitar. Bem, talvez uma coisa. Um pouquinho de vergonha. Mas tanto faz, é tarde demais para desistir agora. Ayazaka respirou fundo algumas vezes e rapidamente começou a desabotoar seu uniforme de empregada. Senhor Arata, por favor, marque-me como seu. Sua expressão fria quase não mudou, mas havia um leve toque de nervosismo em sua voz firme. Ela tirou a blusa suavemente, escondendo sutilmente a roupa íntima atrás das costas. Arata a examinou de alto a baixo e então semicerrou os olhos. Tem certeza disso? O então era falso? Ele não conseguiu evitar uma contração no canto da boca quando notou a queda drástica no tamanho do peito dela. Ayazaka congelou instantaneamente. Droga, ele percebeu. Baque. De repente, 2 almofadas de esponja grossas caíram. Kaguya pegou um piscando. Ayazaka, o que é isso? Ayazaka ai. Capítulo 177. Enquanto Kaguya segurava as esponjas caídas, apertando-as curiosamente algumas vezes, o olho de Ayazaka tremeu forte. Tentando ao máximo manter a expressão calma e serena de sempre, ela respondeu com uma cara completamente séria. São ferramentas portáteis de disfarce. Para trocas de fantasia emergenciais. Ferramentas de disfarce? Kaguya piscou confusa, então seus olhos brilharam com a compreensão. Entendi agora. Ayazaka ai. Como esperado de Kaguya, tão fácil de enganar. Ayazaka respirou aliviada baixinho, tentando conter as emoções complexas que a dominavam. Graças a Deus, foi só Kaguya quem viu. Infelizmente para ela, Arata não era tão ingênuo. Ele estalou a língua 2 vezes, olhou para Ayazaka, depois para Kaguya, e seu olhar começou a comparar os dois inconscientemente. Cerca de 1 minuto depois, após observar cuidadosamente até as diferenças mais sutis, Arata finalmente fez seu julgamento justo e equilibrado. Ayazaka, você venceu. A boca de Ayazaka se contraiu e ela soltou uma risada amarga em sua mente. Vencer o Kaguya? Não há satisfação nenhuma nisso. E ele levou 1 minuto inteiro só para perceber a diferença. Não foi basicamente uma perda? Suspirando em seu coração, Ayazaka se sentiu envergonhada e frustrada com sua aparência, não muito melhor que a de Kaguya para começar. Ela não pôde deixar de se perguntar. Tornar-se um demônio e receber bênçãos aumentaria de alguma forma o tamanho do seu corpo? Embora, a julgar por como Kaguya não havia mudado nada depois de sua transformação, Ayazaka não estava prendendo a respiração. Arata mexeu casualmente em uma peça maligna e coçou o queixo. Então, na frente ou atrás? Ayazaka piscou. Você pode escolher para onde ele vai? Arata deu de ombros. Kaguya funcionou bem de qualquer maneira, então não me importei muito. A expressão de Kaguya congelou. Por algum motivo, ela começou a se sentir meio estranha.
Você, no entanto. Arata olhou Ayazaka de cima a baixo e acrescentou, mesmo que você seja um pouco melhor que Kaguya, a diferença não é tão grande, sabia? Desta vez, foi a vez de Ayazaka se desesperar. Ela se virou imediatamente com a voz firme, por favor, coloque nas minhas costas. De jeito nenhum ela se deixaria colocar na mesma categoria que Kaguya, mesmo que bem ela meio que fosse. Logo, o toque frio da peça maligna em suas costas a trouxe de volta à realidade. Ela soltou um zumbido baixo ao sentir algo estranho se movendo dentro de seu corpo. Instintivamente, ela olhou para baixo, mas a visão do seu peito até os dedos dos pés deixou claro que aquele desejo em particular não havia se realizado. Ao mesmo tempo, o sinal do sistema soou nos ouvidos de Arata. Jin, você obteve um membro da família, Ayazaka Ai. Jin, seu membro da família Ayazaka Ai reencarnou como um demônio de tipo especial. Arata levantou uma sobrancelha, surpreso. Outro demônio especial? Essas duas reservas realmente tinham genes de qualidade. Ele olhou para as informações da bênção dela. Ayazaka Ai. Classificação, demônio de classe baixa. Mestre, Arata Valifer. Estatísticas, força, e 0 agilidade, e 0 resistência, e 0 magia, e 0. Habilidades únicas, demônio das 100 faces. Demônio das 100 faces. Festa da pessoa, desbloqueia modos baseados em identidade. Modo empregada, aumento de 300% nas tarefas domésticas, capaz de usar ferramentas de limpeza como armas. Modo Gal, mais 50% de charme, resistência passiva ao álcool. Modo Sniper, alcance de visão estendido em 500 metros, precisão aprimorada com armas de longo alcance. Forma do demônio. Ato final, sobrecarga de pessoa. Como esperado, assim como Kaguya, ela era uma demônio de classe baixa. Arata não ficou surpreso. Afinal, eles eram originalmente humanos comuns. Mas ainda assim, demônio das 100 faces? Suas sobrancelhas franziram levemente enquanto ele observava os detalhes, especialmente o chamado modo empregada. Esses modos pareciam ligados aos seus disfarces passados? À primeira vista não parecia nada especial, mas Arata tinha um pressentimento de que era mais profundo do que parecia. Ele fez uma cópia das informações da bênção e entregou para Ayazaka. Pegando a página, ela olhou para suas estatísticas confusa. Tente usar sua habilidade, disse Arata, curioso para testar seu palpite. Ayazaka sentiu e fechou os olhos, seguindo seus instintos. Modo empregada doméstica. Zumbido. Assim que as palavras saíram de seus lábios, uma onda de névoa escura girou ao redor dela. Um segundo depois ele clareou, revelando Ayazaka em uma roupa de empregada completamente diferente de antes. Ela até carregava vários utensílios de limpeza, como vassouras e espanadores no cinto. Arata inclinou a cabeça e perguntou, como você se sente? Ayazaka fez uma pausa, depois hesitou. Sinceramente, sinto que consigo fazer as tarefas domésticas muito melhor do que antes. Sua expressão era complicada. Ela havia se tornado um demônio, e seus novos poderes ainda estavam enraizados no fato de ser uma empregada? Além disso, ela girou a vassoura na mão, o rosto se contraindo levemente. Além disso, acho que descobri algumas técnicas novas com vassouras. Era como se ela tivesse nascido empunhando uma vassoura. Ela não só conseguia limpar com ela, como também descobriu como usá-la como uma arma. Mas ainda assim, comparado ao poder demônio de gelo de Kaguya, isso não pareceu um pouco inferior? Ayazaka parecia um pouco desanimado. Arata apertou os olhos e então sugeriu, tente outro. Sim, senhor. Ela respirou fundo e então gritou. Modo Gal. Uma névoa escura girou ao redor dela novamente. No segundo seguinte, lá estava ela, Ayazaka Ai com um rabo de cavalo lateral, a blusa do uniforme escolar amarrada na cintura e esmalte azul brilhante nos dedos. Honestamente, ela não parecia muito diferente da Ayazaka que todos viam na escola. Enquanto ela tentava entender esse modo, eu realmente não sinto nada de especial, ela murmurou. Arata balançou a cabeça. Não. Então ele olhou para Shinomiya Kaguya. Os olhos de Kaguya brilhavam. Ayazaka, você está tão legal assim. Ayazaka Ai. De onde diabo surgiu essa versão boba de Shinomiya Kaguya? Tragam de volta aquele Ojo-sama gelado. Incapaz de lidar com os olhares de Kaguya por mais tempo, Ayazaka rapidamente mudou de modo. Modo Sniper. A névoa negra retornou. Desta vez, Ayazaka apareceu em um traje de combate de alta qualidade, usando um boné tático camuflado e carregando uma maleta retangular. Ela abriu e dentro havia um rifle de precisão desmontado. Seus dedos se contraíram levemente. Algo simplesmente fez sentido. E então, com mãos habilidosas e experientes, ela montou o rifle de precisão. Segundos depois, ela segurava o rifle com confiança, era capaz de avaliar instantaneamente a direção do vento, a distância e até tinha uma compreensão instintiva de técnicas de mira. Era como se ela e o rifle fossem um só. No entanto, depois de um breve momento de excitação, um pensamento a atingiu. Ela olhou para cima, hesitou e disse, mesmo que eu tenha alguma habilidade de combate agora, isso provavelmente não funcionaria em seres sobrenaturais, certo? Todos esses modos pareciam meio artificiais? Ela não conseguia deixar de pensar nisso. No entanto, essa habilidade pode ser muito forte na cama. Ayazaka olhou para seu apertado traje de combate de couro que abraçava sua bunda redonda e empinada e mergulhou em pensamentos profundos. Empregada garota Gyaru. Traje de combate de couro. O que vem a seguir? Professora? Advogada? Mulher-aranha? Mulher-gato? Silvo? Seus olhos se arregalaram um pouco. Ela sentiu como se tivesse descoberto um uso totalmente diferente para sua habilidade demoníaca. Ela deu uma espiada em Arata, e então rapidamente desviou o olhar. Será que essa habilidade pode ser na verdade uma habilidade fetiche? Arata, por outro lado, tinha uma interpretação completamente diferente. Registro de identidade.
Então, com base nas informações que ela recebe, a habilidade pode gerar um modo correspondente? E cada modo vem com habilidades e características relacionadas? Arata pegou o telefone e começou a procurar por várias vagas de emprego. Enfermeira, professora. Mas, profissões comuns não pareciam tão úteis ou interessantes. Ele continuou rolando a tela. Boxeador, artista marcial, assassino. No final, ele escolheu assassino, e então passou o telefone para Ayazaka. Tente ver se você consegue inserir isso no demônio das 100 faces. Ayazaka pegou o telefone, leu as informações e então ativou a habilidade com um pensamento. É inserindo identidade. Dados de identidade incompletos. Falha no registro. Ayazaka fez uma pausa. Não funcionou. Arata levantou uma sobrancelha. Ela continuou. Diz que os dados de identidade estão incompletos. Arata apertou os olhos. Informações incompletas? Foi porque o material encontrado em uma busca rápida por telefone não era detalhado o suficiente? Pensando por um momento, ele mandou uma mensagem para sua garota de apoio, Natsuki-chan. Minamiya Natsuki, livro sobre técnicas de assassinato? Por que você se interessa por algo assim? Natsuki olhou para a mensagem, claramente confusa. Arata, é para um dos membros da minha família. Oh, eu vejo. Os olhos de Natsuki brilharam com compreensão. Ela casualmente pediu a alguns colegas de trabalho algum material básico relacionado a assassinos e enviou para Arata. Arata, Natsuki-chan, você é meu anjo. Natsuki estremeceu o canto do olho. Um demônio chamando-a de anjo? Sério? Mas, conhecendo a personalidade de Arata, ela já havia aprendido a ignorar essas coisas estranhas que ele dizia. Natsuki, pare de me chamar de Chan. O Natsuki, e esse novo grupo Arata é realmente seu? Arata, sabia que você ia descobrir. Você está esperta como sempre, Natsuki-chan. O rosto de Natsuki escureceu. Ele não apenas ignorou o aviso dela como também a tratou como uma idiota. Aqueles caracteres gigantescos, Arata no nome da empresa. Ele acha que ela é cega? Irritada, ela chegou a bater no teclado com mais força do que o normal enquanto digitava. Natsuki, você está fazendo muito barulho dessa vez. Ela não disse exatamente o que, mas Arata já sabia. Era sobre engolir a família Shinomiya. Esse grupo era um dos pilares da pirâmide econômica da sociedade humana. Claro que chamaria atenção. Mesmo assim, Arata entendeu o que realmente a preocupava. A Arata, não se preocupe. Tudo com os Shinomiyas permanecerá igual. Não haverá nenhuma perturbação na sociedade humana. Natsuki, é melhor que continue assim. Depois de enviar aquela mensagem, ela suspirou profundamente. A família Shinomiya tinha participação em bancos, finanças e todos os tipos de grandes indústrias no Japão. Se algo abalasse essa base, isso poderia causar um verdadeiro caos. Ela só podia esperar que Arata falasse sério. Enquanto isso, com os novos dados do assassino em mãos, Arata fez Ayazaka tentar novamente. É inserindo identidade. O registro de identidade realizado com sucesso. Modo assassino adquirido. Os olhos de Ayazaka se arregalaram levemente. Espera aí, funcionou mesmo. Arata deu um sorrisinho e disse. Então está bem. Hora de atualizar sua bênção. Capítulo 178. Ayazaka expôs suas costas mais uma vez. Arata atualizou sua bênção. Logo, informações atualizadas sobre sua bênção apareceram. Todo o resto permaneceu o mesmo, então os olhos de Arata baixaram para verificar a seção de habilidades, particularmente uma que se destacava. Demônio das 100 faces? Demônio das 100 faces. Festa da pessoa, desbloqueia modos baseados em identidade. Modo empregada, aumento de 300% nas tarefas domésticas, capaz de usar ferramentas de limpeza como armas. Modo Gal, mais 50% de charme, resistência passiva ao álcool. Modo Sniper, alcance de visão estendido em 500 metros, precisão aprimorada com armas de longo alcance. Modo Assassino, ganha habilidades de presença, ocultação e assassinato. Forma do demônio. Ato final, sobrecarga de pessoa. Exatamente como esperado. Arata murmurou interiormente. Essa habilidade, Demônio das 100 Faces, era bem parecida com o Demônio Arquivista de Kazumigaoka Utaha. Um permitia que você registrasse identidades e usasse suas características, enquanto o outro registrava diretamente habilidades mágicas. Ainda, Arata coçou o queixo, pensando. Até agora, todas as formas, empregada, moça, assassina, eram identidades bastante básicas. Ela poderia desbloquear algo mais avançado? Esse pensamento despertou algo em Arata. Tipo, Inu Yokai Nekomata, Gato Yokai, Kitsune, Raposa Yokai. Talvez até anjos, ou anjos caídos. Ou então, e os dragões. Mas, para registrar esse tipo de identidade, seria necessário conhecimento detalhado sobre elas. Só então elas poderiam ser devidamente impressas. Além disso, Ayazaka ainda era apenas um demônio de classe baixa. Claro, embora a habilidade parecesse incrivelmente promissora, Arata sabia a verdade. Mesmo que ela pudesse assumir a forma de um anjo ou dragão, seria temporário. No fundo, ela ainda era um demônio mestiço. Quando sua magia acabava e ela não conseguia mais sustentar a habilidade, ela voltava ao seu verdadeiro eu. Tipo, um conjunto de personagens vivos? Ele não pôde deixar de se perguntar o que conseguiria se usasse essa habilidade. Claro, ele nem pensou em usar o modo empregada ou garota. Deixando esses pensamentos de lado, Arata copiou as informações da nova bênção e as entregou a Ayazaka Ai. Modo assassino, hein? Ayazaka murmurou enquanto olhava os detalhes. Então, com apenas um pensamento, ela se transformou. Usando saltos pretos elegantes e um vestido vermelho com fenda e tiras pretas ao redor das coxas, ela parecia elegante e mortal. Ao mesmo tempo, todos os tipos de conhecimento e técnicas de assassinato inundaram sua mente. E também,
Ocultação de presença. Com apenas um comando mental, a presença e aura de Ayazaka praticamente desapareceram. Ela desviou o olhar levemente e notou Kaguya Shinomiya, que a observava há pouco, agora parecendo totalmente perdido. Então ela olhou para Arata. Sim, o fato de ela estar escondida não fez absolutamente nada a ele. Depois de experimentar o novo modo por um tempo e perceber o quão rápido ele estava drenando sua magia, Ayazaka desativou Demônio das 100 Faces. Uma onda de névoa negra passou por ela. Seu corpo agora exposto apareceu novamente diante de Arata. Ela parou por um segundo, então casualmente colocou a blusa de volta, assumindo sem esforço seu comportamento habitual de empregada profissional. Kaguya Shinomiya viu isso e de repente se lembrou de sua aparência atual. Instintivamente, ela estendeu a mão para pegar suas roupas como Ayazaka fizera, mas sua mão congelou no ar. Arata ainda não havia dado sua permissão. Pensando nisso, Kaguya olhou nervosamente para Arata. Sua expressão era como a de um cachorrinho implorando por atenção, e Arata não conseguiu evitar provocá-la um pouco. Ele apontou o dedo para ela, como se estivesse chamando um animal de estimação. Kaguya corou, mas ainda assim, obedientemente ajoelhou-se e rastejou até lá. Quando ela chegou perto o suficiente, Arata passou os dedos pelo queixo macio dela. Kaguya estremeceu levemente, seus olhos se desviaram enquanto um rubor surgia em suas bochechas. Depois de brincar um pouco com ela, Arata finalmente disse: "Tudo bem, você pode vestir suas roupas de volta." "Sim, senhor Arata." A voz de Kaguya tremeu enquanto ela se ajoelhava e rapidamente tentava ajeitar suas roupas, atrapalhando-se um pouco no processo. Ao ver isso, Arata se virou para Ayazaka e disse: "Você já está familiarizada com o trabalho doméstico. Sinta-se à vontade para organizar suas tarefas como achar melhor. Por enquanto, você e Kaguya deveriam começar a se acostumar com o lugar." "Sim." Ayazaka abaixou a cabeça. Kaguya, agora vestida, também se levantou e rapidamente imitou a reverência elegante de Ayazaka. Um pouco mais tarde, Ayazaka começou a mostrar a Kaguya os meandros de ser uma empregada. No caminho, eles encontraram vários outros membros da família, cada uma delas belezas de primeira linha. Ayazaka não pôde deixar de olhar para as garotas entrando e saindo do portão dimensional, seus olhos brilhando de intriga. Demônios reencarnados, sistemas de bênçãos. E além disso, a vida diária da família incluía explorar outros mundos e subir de nível através do combate. Claro, como empregada pessoal de Arata, ela provavelmente não teria muito tempo para matar monstros. Mas mesmo sendo apenas um demônio reencarnado com um sistema de bênçãos, isso já foi o suficiente para deixá-la animada. Ela manteve uma expressão calma, mas seu coração batia loucamente. Ela pensou que estava apenas mudando de emprego. Acontece que ela estava mudando sua vida. Ela encontrou o mestre perfeito. Ayazaka se sentiu incrivelmente sortuda e grata. Kaguya Shinomiya também sentiu que tinha encontrado ouro. Tratava-se realmente de expiar seus pecados. Os olhos de Ayazaka brilharam levemente. Não fazia muito tempo, mas ela já começava a notar algumas correntes sutis dentro da família. Uma guerra oculta por favores. Às vezes até táticas sujas, trajes especiais, adereços, até irmãs e mães se unindo. Caramba! Só de pensar nisso ela ficou um pouco abalada. A competição era brutal. E como empregada pessoal de Arata, Ayazaka sabia. Cedo ou tarde ela teria que entrar na briga, o que significava que formar alianças era absolutamente necessário. Então, quem melhor que Kaguya Shinomiya? Eles cresceram juntos. Ela conhecia de dentro para fora. Era fácil de manipular e confiar nela. O parceiro perfeito no crime. Dito isto, mesmo que Arata não tivesse feito nada explícito, Ayazaka ainda podia sentir. Ainda havia alguma distância entre ele e Kaguya. Hora de quebrar o gelo. Sim, isso tem que acontecer. Ayazaka decidiu encontrar a oportunidade certa para ajudar Kaguya. Mas isso não foi tudo. Ela precisava pensar no futuro. Só a união dela e de Kaguya não garantia a vitória. Quando esse pensamento passou pela sua cabeça, Ayazaka parou, perdida em pensamentos. Então um brilho repentino surgiu em seus olhos. Espere um segundo. Essa função de empregada doméstica não poderia ser usada de várias maneiras? Como? Começando um grupo de empregadas domésticas? Se ela conseguisse isso, todos eles não seriam seus aliados naturais? A ideia começou a tomar forma em sua mente. Ah, certo. Mãe. Ayazaka de repente pensou em sua mãe e não. A mãe dela também era empregada doméstica profissional. Se alguma vez houvesse uma chance para ela reencarnar como um demônio e receber a bênção de Arata, Ayazaka com certeza gostaria que sua mãe tivesse essa oportunidade. Sim, tenho que encontrar um jeito de envolver a mamãe nisso também. Além disso, o cartão combo mãe-filha. Ela não era completamente contra isso. Só de imaginar certos cenários fez Ayazaka morder o lábio, suas orelhas ficando levemente vermelhas. Cufa. Ela soltou um suspiro quente e murmurou para si mesma. Isso é demais para mim agora. O que é demais? Kaguya olhou para ela, confusa. Ayazaka balançou a cabeça rapidamente. Nada. Então ela se virou para Kaguya com um olhar estranho nos olhos. Kaguya, você quer expiar seus pecados ao Senhor Arata? Claro. Kaguya nem hesitou. Essa foi a razão pela qual ela veio aqui em primeiro lugar. Mas em vez de punição, ela foi tratada muito bem, o que só piorou sua culpa. Ela faria o que fosse preciso para expiar seus pecados. Kaguya jurou para si mesma. Vendo a sinceridade de Kaguya, Ayazaka sentiu em aprovação. Não se preocupe. Contanto que cumpra seus deveres de empregada corretamente, tenho certeza de que Lord Arata a perdoará. Kaguya sentiu firmemente. Ela estava determinada a ser a melhor empregada de todas. E quais eram esses deveres? Bem, isso cabia a Ayazaka decidir. Enquanto isso, do lado de fora da propriedade de Arata, Yotsuya Miko e sua mãe Yotsuya Touko chegaram aos portões. Gole. Touko olhou para a vasta e extravagante mansão à sua frente e engoliu em seco. Esse
Seus olhos estavam arregalados de descrença. É aqui que vamos morar agora? Miko assentiu impassível. Ela já tinha se acostumado com aquela loucura. Temos mesmo permissão para viver num lugar como este? A voz de Touko estava atordoada. Como uma mulher normal, ela nunca sonhou em ver um lugar tão luxuoso, muito menos morar nele. E agora? Ela realmente iria morar aqui? Ela não conseguia acreditar. Ela passou de uma pessoa comum para uma classe social que de repente subiu de nível só por causa da filha. E mais, ela nem precisou trabalhar? O pensamento deixou Touko inquieta. Como alguém como ela pode aceitar tudo isso tão facilmente? Miko, talvez, murmurou ela com a voz suave. Talvez eu devesse ajudar a servir a Deus também. Os olhos de Miko se abriram de repente. Mãe, seu rosto ficou vermelho e ela entrou em pânico. Eu nem tive a minha chance ainda, não piore as coisas. Touko piscou, confusa. Espera aí, você ainda não se entregou a ele? Kug, Miko virou o rosto, fazendo beicinho. É só porque eu estou morando com você. Sim, não foi culpa dela. Touko revirou os olhos. Sério? Ela ia jogar a culpa na mãe daquele jeito? Mas, Touko não discutiu. Na verdade, ela sentiu em concordância. Você tem razão. A culpa foi minha. Miko. Então, os olhos de Touko brilharam de determinação. Vou ajudar a compensar o tempo que você perdeu. Miko congelou, sua voz elevando-se em pânico. Não, de jeito nenhum. A expressão de Touko ficou estranhamente calma, seu tom assustadoramente doce. Bem, não é bem sua decisão agora, é? O coração de Miko pulou na garganta. O pânico tomou conta do seu rosto. Aquela enorme sensação de urgência a atingiu como um caminhão. Ao ver o estado perturbado da filha, os lábios de Touko se curvaram levemente. Ela conhecia a filha como a palma da mão. Se ela não a pressionasse um pouco, quem sabe quanto tempo isso iria se arrastar? Afinal, ela tinha feito o dever de casa. Já havia muitas donzelas do santuário servindo Arata. Agora que estavam tão envolvidos, não havia como voltar atrás. Se você vai fazer isso, então vá com tudo. Mesmo que você seja uma filha idiota. Se você continuar enrolando, então eu vou assumir a liderança. Capítulo 179. Noite na cozinha. Ayazaka olhou para Shinomiya Kaguya, que de alguma forma conseguiu se molhar apenas lavando vegetais, e não conseguiu evitar suspirar. Depois do jantar, Ayazaka trouxe Kaguya de volta ao quarto de Arata. Kaguya se remexeu nervosamente com as bochechas coradas. Estamos mesmo fazendo isso. Ayazaka assentiu seriamente. Uma das regras básicas de uma criada pessoal. Assim que o mestre estiver na cama, você deve deixá-lo sentir o calor de uma donzela. Mas, Kaguya olhou para baixo, o rosto queimando. Por que eu tenho que ficar nua? As roupas podem sujar a cama do mestre, respondeu Ayazaka com naturalidade. Parecia uma explicação razoável. Ainda assim, Kaguya hesitou. Ao ver isso, Ayazaka se aproximou e sussurrou em seu ouvido. Kaguya, isso faz parte do seu trabalho como empregada doméstica. Se você não consegue fazer nem isso, como pode chamar isso de redenção? Kaguya congelou como se tivesse sido atingida por um raio. Então ela fechou os olhos e respirou fundo algumas vezes. Quando ela os abriu novamente, seus olhos vermelhos estavam cheios de uma resolução recém-descoberta. Eu entendo. Havia uma determinação feroz em sua voz. Vá em frente, Kaguya. Esta era a chance dela se redimir. Resolvida, Kaguya rapidamente tirou suas roupas e se escondeu debaixo das cobertas. Enrolada na cama, ela respirou fundo algumas vezes e foi imediatamente atingida por um aroma familiar. Era o cheiro de Arata-sama. Essa percepção fez seu rosto ficar vermelho como uma beterraba. Sua cabeça começou a girar um pouco. Então, de repente, fuá! O cobertor foi levantado. Ei! Kaguya entrou em pânico, seus olhos se movendo confusos. No segundo seguinte, ela sentiu outra pessoa deslizando para a cama ao lado dela. Seu corpo inteiro ficou tenso. O que houve, Kaguya? A voz de Ayazaka soou. É? Kaguya piscou. Ela olhou para baixo e viu um tufo de cabelo loiro familiar. Ah, é só você, Ayazaka. Ela deu um tapinha no peito e soltou um suspiro de alívio. Ela realmente pensou. Ayazaka olhou para ela com uma expressão vazia. Você parece meio decepcionada. O rosto de Kaguya congelou. Oh, que? De jeito nenhum. Claro que não. Ayazaka deu a ela um sorriso malicioso e conhecedor. Depois daquele pequeno susto, os dois ficaram ali em silêncio. O tempo passou. E eventualmente ambos começaram a ficar cansados. Meio adormecidos, eles ouviram vagamente o som de uma porta se abrindo e vozes suaves. Mestre, quando você finalmente vai colocar um bebê em mim, Nia? Kuroka agarrou-se a Arata como um coala, passando sua língua rosa pelo pescoço dele. Arata calmamente a segurou pelas coxas e respondeu impassível. Isso só significa que você não se esforçou o suficiente. Kuroka revirou os olhos dramaticamente. Então ela se virou para a pequena e relutante acompanhante, Koneko, com seus olhos dourados brilhando travessamente. Shirone, você também não gosta de dormir com o mestre? Koneko lançou-lhe um olhar frio. Por que eu não ficaria infeliz? Você precisa mesmo perguntar? Toda vez que as coisas esquentavam, Kuroka a atingia com um feitiço de supressão, deixando-a presa no meio do caminho, nem aqui nem ali. Vendo o olhar dela, Kuroka estreitou os seus e sussurrou. Shirone, se você se esforçar um pouco mais esta noite, vou deixar você lidar com isso de uma maneira diferente. Empurrar com mais força? Koneko estreitou os olhos e virou a cabeça. Quando foi que eu relaxei? Ainda? Um jeito diferente? Ela mordeu o lábio e continuou olhando de soslaio para Kuroka. Talvez, um pouco curioso. Kuroka deu um sorriso irônico e se inclinou para perto, pressionando-se contra o ombro de Arata. Então sussurrou no ouvido de Koneko. Não usarei o feitiço esta noite. E você, pode pedir ajuda ao mestre. Pedir ajuda ao senpai. O rosto de Koneko ficou vermelho instantaneamente. Eu ainda não sou adulto. Isso não é tipo, ilegal? Kuroka suspirou e revirou os olhos.
Diz que é contra, mas seu corpo está claramente ansioso por isso. Não se preocupe, o mestre não vai entrar, Nia. Ela deu um tapinha confiante no ombro de Koneko. A respiração de Koneko começou a acelerar. Não, hein? Ah! A mente de Koneko ficou em branco com a onda de pensamentos. Kuroka. Seriamente? Já está entrando no cio? Kuroka casualmente lançou um feitiço de supressão nela. Koneko. Koneko recobrou os sentidos e olhou para Kuroka, incrédula. Você não prometeu não usá-lo. Não, não posso permitir isso, Nia. Kuroka acenou com o dedo com um sorriso sedutor, lambendo os lábios. É a vez da irmã mais velha primeiro, Nia. Enquanto os dois sussurravam seus planos descarados, Arata finalmente caminhou até a cama. Ele olhou para o cobertor suspeitosamente irregular e ergueu uma sobrancelha. Então, Voxox, ele o arrancou. 2 corpos nus e emaranhados foram subitamente expostos na sala. A luz repentina deixou Kaguya piscando em confusão. Oh, o que está acontecendo? Seus olhos ainda estavam desfocados quando o rosto de Arata apareceu bem na frente dela. Seu cérebro desligou. Ela congelou, dura como uma tábua, deitada ali atordoada. Arata a provocou. Nada mal. Parece limpinho. Kaguya acordou assustada e em pânico. Arata. Ao lado dela, a Ayazaka também se mexeu. Ao contrário de Kaguya, porém, ela não surtou. Mesmo ainda envergonhada, ela calmamente deixou Arata apreciar a paisagem. Afinal, isso fazia parte do plano. Arata coçou o queixo. Loira aí embaixo, hein? Ayazaka instintivamente apertou as coxas e mordeu o lábio. Aquele comentário quebrou sua habitual frieza. Mesmo que isso tenha sido ideia dela, ser vista de perto assim por Arata foi demais. Ela se obrigou a manter a calma e disse, Arata-sama, a cama está quentinha e pronta. Por favor, aproveite. Enquanto falava, ela lançou um olhar para Kuroka e Koneko. Oh meu Deus, vocês dois trabalharam duro também, hein, Nia? Kuroka, claro, não teve vergonha nenhuma. Ela se jogou na cama como se fosse dona do lugar. Ayazaka parou por um momento e então começou a vestir sua roupa de empregada novamente. Mas dessa vez, seus movimentos eram muito mais lentos. Quase como se ela estivesse tentando dar um pequeno show. De repente, descanse em paz. Nia. Kuroka piscou fingindo surpresa. Ara, esse kimono é realmente de baixa qualidade, hein? Ayazaka virou a cabeça em direção ao som e foi imediatamente atingida por um nocaute mental. Não, de jeito nenhum. Como? Como eles podem ser tão grandes? Ela olhou rigidamente para o próprio peito, para o ar sob seu queixo, e todo seu corpo começou a tremer. Uma derrota total. Nem de longe. As mãos de Ayazaka se movimentaram rapidamente. Ela acelerou, ajudando Kaguya a terminar de se vestir também. Então, com uma profunda reverência para Arata, Ayazaka agarrou a mão de Kaguya e praticamente fugiu do quarto como se sua vida dependesse disso. Só depois que a porta se fechou atrás deles, Ayazaka finalmente soltou um suspiro. Seu humor piorou instantaneamente. Kuroka tinha uma expressão presunçosa no rosto, tentando exibir aqueles bumbuns minúsculos na frente dela? Que piada! Só mais uma garota de peito chapado. Ela então assumiu a pose favorita de Arata, a de cachorrinho, balançando os quadris de forma provocante. Totalmente pronta para aguentar qualquer coisa que ele jogasse nela naquela noite. Parados do lado de fora, Ayazaka e Kaguya estremeceram quando os sons chegaram aos seus ouvidos, seus corpos esquentando contra sua vontade. Kaguya, ofegando suavemente, se mexeu desconfortavelmente e sussurrou. Ayazaka, nós realmente temos que ficar aqui? Ayazaka ficou em silêncio por um momento, então seu olhar se fixou. Uma das regras básicas de ser uma empregada doméstica, esteja sempre pronta para servir seu mestre. O que significava? Até que mais empregadas aparecessem, elas estavam de plantão na porta. Kaguya, isso também faz parte do trabalho. Kaguya soltou um gemido suave, não disse nada, mas apertou as pernas firmemente. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu no leste, Ayazaka e Kaguya empurraram a porta do quarto. Eles espiaram cautelosamente para ver, e no momento em que avistaram a barriga visivelmente inchada de Kuroka, seus olhos se arregalaram em choque. Kaguya instintivamente abriu a boca para gritar, mas Ayazaka rapidamente a cobriu com a mão. Não acorde o Sr. Arata. Ayazaka sussurrou as palavras, mas suas pupilas tremeram quando ela olhou para Kuroka. Noite passada. Quantas vezes eles fizeram isso aqui para deixar esse resultado? Respirando fundo algumas vezes para se acalmar, Ayazaka disse suavemente, Kaguya, é hora de intervirmos. Regra básica número 2 da empregada, limpe o campo de batalha. As duas garotas entraram na sala na ponta dos pés. O cheiro persistente no ar fez seus corações baterem mais rápido, embora tentassem ignorá-lo. Ayazaka dobrou cuidadosamente as roupas de Arata e colocou um conjunto novo na mesa de cabeceira. Kaguya pegou o que restava do kimono, agora reduzido a meros pedaços, e seus olhos vermelhos brilharam de vergonha. Depois que o quarto foi arrumado, as duas meninas soltaram um suspiro silencioso de alívio. Então, ambos olharam em direção à cama. Então, o que faremos agora? Kaguya perguntou suavemente com o rosto ainda vermelho. Ayazaka balançou a cabeça e começou a se virar para sair, mas então congelou no meio do caminho. Com o canto do olho, ela pensou ter visto alguma coisa. Ela se virou para confirmar e quando fez, seus olhos se arregalaram. Era a companheira habitual de todo homem, a ereção matinal. Mesmo depois de uma noite inteira ainda é tão energético? Ela mordeu o lábio, seu olhar nublado por um turbilhão de emoções. Então ela olhou para Kaguya. Kaguya piscou e olhou para ela. Ayazaka inclinou sutilmente o queixo em direção a Arata. Kaguya seguiu seu olhar, e congelou. Ayazaka se inclinou e sussurrou algo suavemente em seu ouvido. As pupilas de Kaguya tremeram violentamente.
Seu corpo inteiro ficou vermelho vivo, como um camarão recém-cozido, e ela começou a se debater em pânico. Não, não, não. Ela entrou em curto-circuito e suas palavras se transformaram em um jargão incompreensível. Ayazaka Ai, em voz baixa e assombrosa, disse: cuidar dos desejos do seu mestre também faz parte do dever de uma empregada. Kaguya ficou rígida. Ayazaka acrescentou gentilmente: você não disse que queria espiar Kaguya? Expiação. O coração de Kaguya estremeceu. Ela baixou a cabeça e ficou em silêncio. Ninguém sabia quanto tempo passou. Por fim, rígida como um robô, Kaguya começou a se mover lentamente em direção a Arata, com braços e pernas se movendo na mesma direção, como um personagem de desenho animado. Observando isso, os lábios de Ayazaka se curvaram em um leve sorriso. Kaguya, boa menina. No momento em que as mãos de Kaguya fizeram contato com o pau duro de Arata, seu cérebro apagou. Ela agiu com pura memória muscular, seguindo as instruções sussurradas por Ayazaka Ai para limpá-lo adequadamente. De repente, Arata abriu os olhos lentamente. Você é um pouco desajeitado. Ele se virou para Ayazaka e disse com uma voz calma, quase divertida: Ayazaka, é assim que você a ensina? Ayazaka Ai congelou no lugar, rígida como uma estátua. Capítulo 180. Academia Shushin. Apesar da recente agitação na família Shinomiya, isso não parece ter afetado a vida na Academia Shushin. Os alunos ainda riam, conversavam e andavam em grupos, completamente alheios à ideia de que o conselho diretor da escola havia mudado discretamente de mãos. Dentro da sala do conselho estudantil, Shinomiya Kaguya estava sentada no sofá, seus olhos vermelhos cheios de seriedade. Presidente. De repente ela falou: lembro que deveríamos aprovar mais 2 salas para o clube de pesquisa sobrenatural, certo? Azuna, a presidente do conselho estudantil, congelou no meio da ação. Essa foi uma promessa que ela fez a Arata por conta própria. Como presidente do conselho estudantil de Shushin, algo assim estava dentro de sua autoridade. Azuna suspirou impotente. Kaguya, você está procurando briga com o presidente do clube, Arata, de novo? Presidente. Na verdade, acho que 2/4 não são suficientes. Azuna olhou para ela em choque, quase pensando que tinha ouvido errado. Kaguya, o que você acabou de dizer? Kaguya respondeu com toda a seriedade: 2/4 não são suficientes para o clube de pesquisa sobrenatural. Ela fez uma pausa e acrescentou: o antigo prédio da escola não está quase terminando de ser reformado? Ela sugeriu: por que não doamos o prédio inteiro para o clube de pesquisa sobrenatural? Embora ela tenha expressado isso como uma sugestão, estava claro que Kaguya não estava pedindo permissão, apenas dando um aviso. Afinal, para Kaguya, a Academia Shushin agora pertencia ao Sr. Arata. Azuna, espera, essa é realmente a Kaguya? De repente ela está apoiando o chamado Clube do Harém, ao qual ela sempre foi contra. Suou Yuki também ficou atordoada, olhando para Kaguya sem acreditar. Há pouco tempo, ela e Arata eram praticamente inimigas. Por que a mudança repentina? Seus olhos brilharam pensativamente enquanto ela se lembrava de um boato que sua família havia mencionado. Será que a família Shinomiya foi realmente derrotada pelo Grupo Arata? Yuki estreitou os olhos. Esse nome Grupo Arata obviamente tinha algo a ver com Arata, e com a forma como Kaguya está agindo hoje. Fujiwara Shika saltou e estendeu a mão para tocar a testa de Kaguya. Kaguya bateu a cabeça ou algo assim? A Kaguya que ela conhecia não era nada assim. Kaguya afastou a mão calmamente. Relaxa, estou bem. Ela pegou uma xícara de chá da mesa, mas então seus dedos pararam de repente. Espere, por que é branco? Seus olhos se encolheram, claramente lembrando de alguma cena. Yuki Suou explicou. Shika disse que queria experimentar chá com espuma de leite. Então acrescentou, um pouco confuso. É um gosto estranho, mas tem algo errado com ele? Kaguya fez uma pausa e forçou um sorriso. Não, sem problemas. Apesar de ter dito isso, ela ainda largou o chá com leite. Ela já estava farta daquele tipo de espuma de leite esta manhã. Yuki não notou nada de estranho na expressão de Kaguya. Ela estava muito ocupada pensando na questão mais profunda. O que realmente estava acontecendo entre a família Shinomiya e Arata? O grupo Arata era algo com que até mesmo sua poderosa família Suou havia entrado em contato. Comparada à família Shinomiya, a família Suou tinha ainda mais recursos e insights. E pelo que eles tinham visto, o grupo Arata era tudo menos comum. Por exemplo, aquele misterioso minério carmesim escarlate. Não tem como isso ser normal. E então a empresa alegou que o minério continha uma propriedade solar. Para a maioria das pessoas, provavelmente soou apenas como uma típica marca japonesa exagerada. Mas para a família Suou, o nome Arata desencadeou uma conexão mais profunda. Então eles permaneceram cautelosos. Não se apressaram em confrontar ou desafiar o grupo Arata. Em vez disso, compraram secretamente parte do minério carmesim escarlate para testes. Com a ajuda de alguns contatos muito especializados, eles confirmaram que a característica solar era real. Armas forjadas com este minério, eficazes contra vampiros e criaturas similares. Só isso confirmou. O grupo Arata é uma força sobrenatural. No momento em que a família Suou se perguntava como abordar o grupo, talvez até mesmo formar uma aliança para ganhar uma posição no mundo sobrenatural. Bum! Surgiram notícias sobre a queda da família Shinomiya. E agora, vendo a mudança repentina de atitude de Kaguya hoje, tudo fez sentido. Suou Yuki tinha quase certeza de que o grupo Arata estava diretamente ligado à Arata do clube sobrenatural. Talvez até fosse a empresa dele. Ainda assim, ela não pôde deixar de se perguntar. O que diabos Arata fez para subjugar toda a família Shinomiya em apenas alguns dias? Mais importante, qual era o relacionamento de Kaguya com ele agora? Incapaz de conter sua curiosidade, Yuki perguntou diretamente. Kaguya, qual é exatamente seu relacionamento com Arata agora? Azuna. Ela pareceu completamente surpresa com a pergunta. Shika congelou de repente, com os olhos imersos em pensamentos. Claramente, ela também ouvirá rumores.
Kaguya respondeu sem hesitar. Agora sou a criada pessoal do Lorde Arata. Empregada doméstica? Suou Yuki ficou perplexa. Uma empregada era uma coisa, mas pessoal? Espere um segundo. A rainha do gelo Kaguya. Como empregada pessoal de alguém? A expressão de Yuki se contorceu. Arata, você está metido em alguma coisa, hein? Shika abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas desistiu. Ver a amiga daquele jeito claramente a atingiu em cheio. Mas sua família já a havia avisado. Não se meta com Arata. Não defenda Kaguya. Fique fora disso. Claramente a família Fujiwara sabia mais do que a maioria. Somente Azuna ainda parecia completamente perdida. A família dela era novata no jogo do poder, então eles nem sempre estavam por dentro. Ela não fazia ideia do que havia acontecido com a família Shinomiya. Então, a transformação repentina de Kaguya de herdeira gélida para empregada doméstica a deixou atordoada. Ainda, Kaguya não tinha motivo para mentir para ela. E pelo que ela sabia sobre Kaguya, ela não era do tipo que mentia. Então isso significava que era verdade. Ela era mesmo uma empregada doméstica agora? Nesse caso, a família Shinomiya realmente caiu? Azuna ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente aceitar a verdade. Foi Arata? Ele os derrubou? Só porque Kaguya disse algo fora do comum? Kaguya. Shika olhou para ela, claramente preocupada. Kaguya permaneceu calma e serena. Está tudo bem. Estou ótima, na verdade. Tirando as ocasionais e humilhantes tarefas de empregada, ela estava honestamente se divertindo muito. Seus olhos vermelhos examinaram a sala, Azuna, Yuki e Shika. Com a autoridade que Arata lhe havia concedido, ela podia sentir a peça maligna embutido em seu peito esquentando suavemente. Todos os três eram candidatos de primeira linha para servos. Kaguya se lembrou do conselho de Ayayazaka. Estamos montando um esquadrão de empregadas diabólicas, lembra? E aqui mesmo. A escalação perfeita. Mas honestamente, as personalidades de Suou Yuki e Shika podem não ser as mais adequadas. O nível de habilidade deles também não era tão diferente do dela, o que significa que eles seriam igualmente desajeitados. A pobre Ayazaka estaria sobrecarregada se tivesse que treinar um time inteiro de desajeitados. Mas Azuna? Ela tinha potencial. Essa aura elegante? Uma esposa perfeita. Os olhos vermelhos de Kaguya brilharam maliciosamente. Ela levantou o dedo indicador. Zumbido. Um arrepio começou a irradiar da ponta do seu dedo. Os olhos de Suou Yuki se arregalaram. É? Shika piscou. Kaguya, o que você está fazendo? Kaguya não respondeu. Ela apenas estendeu a mão em direção à xícara de chá sobre a mesa. No momento em que a ponta do dedo dela chegou perto. Rachadura, rachadura. O som de congelamento ecoou pela sala. O chá com leite fumegante virou gelo em um instante. Isso é, poder sobrenatural. Yuki engasgou. Shika finalmente percebeu, estrelas praticamente brilhando em seus olhos. Uau! Kaguya, isso é incrível. Azuna abriu a boca levemente, olhando fixamente para o frio que subia da ponta do dedo de Kaguya. Isto é um verdadeiro poder sobrenatural? Mas como? Kaguya não era apenas uma pessoa normal como as outras até pouco tempo atrás. Azuna ficou em silêncio. Se ela tivesse que adivinhar o que mudou, foi depois que Kaguya se tornou a empregada pessoal de Arata. Será que realmente pode ser, por causa dele? Suou Yuki estava claramente pensando a mesma coisa e perguntou diretamente. É por causa do Arata? Kaguya sentiu calmamente. Eu quase causei um desastre, mas o senhor Arata ainda me perdoou, e me concedeu esse poder extraordinário. Enquanto falava, Kaguya observava atentamente as reações deles. Hehe, nenhuma de vocês escapará do caminho das criadas. Hora de recrutar mais criadas pessoais para servir ao senhor Arata. Suou Yuki parecia atordoada. Ela estava zombando de Kaguya por ela ser ingênua e sem noção. E agora? Kaguya havia precedido e conquistado o poder sobrenatural com o qual a família Suou sonhava há anos. Droga! Ciúme brilhou nos olhos de Suou Yuki. Claro, a família Shinomiya havia perdido tudo. Mas parecia que Kaguya havia ganhado tudo. Azuna mergulhou em pensamentos. Então se tornar uma empregada igual ganhar poderes sobrenaturais? Seriamente? Então, isso significa que Senjou Gahara Itachi é a mesma? Azuna estreitou os olhos. Ela precisava confirmar isso. Enquanto isso, Shika se agarrava ao braço de Kaguya, estrelas ainda brilhando em seu olhar enquanto ela encarava o dedo de Kaguya. Ela até parecia que queria cutucá-lo, mas Kaguya rapidamente retirou a mão. Você é tão mesquinha, Kaguya. Shika imediatamente fez beicinho em protesto. Kaguya olhou para ela. Essa cabeça de vento simplória e peituda. Ela nem se preocupa em sofrer queimaduras de frio? Shika continuou agarrada e choramingando por um tempo, mas Kaguya não se mexeu. Por fim, Shika se acalmou e perguntou com um olhar esperançoso. Ei, Kaguya, você acha que eu também posso ter poderes sobrenaturais? Assim que ela disse isso, a sala inteira do conselho estudantil ficou em silêncio absoluto. Suou Yuki e Azuna tentaram agir de forma casual, mas suas orelhas se animaram imediatamente. Poderes sobrenaturais? Quem não estaria interessado? Principalmente quando a prova estava bem na frente deles. Kaguya percebeu e deu um sorrisinho malicioso. Exatamente a reação que ela queria. Claro, ela disse, assentindo confiantemente enquanto sentia a peça maligna esquentar em seu peito. Contanto que o senhor Arata o abençoe, você poderá ganhar poderes assim como eu ganhei. No entanto, lá está, pensaram Suou Yuki e Azuna, preparando-se enquanto se inclinavam levemente. Como você obterá a bênção do senhor Arata? Bem, isso depende inteiramente de você. Suou Yuki inclinou a cabeça, pensativa. Então, assim como você, eu também tenho que me tornar sua empregada pessoal? Kaguya não respondeu, apenas lançou-lhe um olhar cúmplice, cheio de significado oculto. Isso foi o suficiente. Os três mergulharam em silenciosa contemplação. Então, de repente, Shika levou a mão à testa. Os olhos dela brilharam. Ah, consegui. Por que não mandar minha irmã para se casar com ele? Kaguya,
Essa é uma solução incrivelmente política. O olhar de Kaguya ficou complicado. Você realmente é uma boa irmã, hein? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.